Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, o despertar do verdadeiro sábio. Capítulo 101. Natsuru, falha em substituir Sakura, mas... A propósito, pequeno Natsuru, hoje é o dia da formatura da Academia Ninja. De repente, o terceiro Hokage disse com um sorriso alegre, como se estivesse se lembrando de algo feliz. Sério? Já é esse dia? Natsuru ficou momentaneamente surpreso e perguntou, quais dos nossos colegas estão se formando? As habilidades de ensino de Iruka são realmente muito boas. Toda a sua classe está qualificada para se formar, disse o terceiro Hokage com satisfação, acariciando sua barba. Embora os requisitos de graduação definidos pela academia não fossem muito difíceis, o fato de todos os alunos da classe de Natsuru estarem se formando falava bem das habilidades de ensino de Iruka. Claro, a graduação nesse estágio pode não ser totalmente positiva. Alguns alunos seriam mandados de volta mais tarde, nem todos seriam capazes de se tornar genin de verdade na idade deles. Todo mundo se formou? Natsuru ficou surpreso e perguntou, Naruto também se formou? Sim, embora Iruka tenha dito que a técnica de clonagem de Naruto não era muito boa e ele falhou nos 2 primeiros pequenos testes, ele passou no último. O terceiro Hokage assentiu, satisfeito que Natsuru se lembrasse de Naruto. Entendo, Natsuru assentiu. Ele tinha visitado Naruto recentemente, pensando que ele não poderia aparecer novamente, então ele tinha aberto uma grande parte do selo de Naruto. Embora não fosse tão grande quanto antes, Naruto conseguiu resistir ao chakra do 9 caudas e executou com sucesso a técnica do clone. Parecia que Naruto tinha trabalhado duro nos últimos 2 anos. A propósito, pequeno Natsuru, você já decidiu um presente de formatura para Naruto? O terceiro Hokage perguntou de repente. Um presente? Natsuru ficou surpreso. Era costume dar um presente de formatura? Parecia que sim, mas não deveria ser de um colega, certo? Já que o terceiro Hokage mencionou isso, Natsuru pensou por um momento e disse, para Naruto, uma tigela de ramen Ishiraku deve ser suficiente. Embora Naruto realmente ficaria muito feliz, uma tigela de ramen Ishiraku é um pouco leve demais para um presente, disse o terceiro Hokage, entregando um pergaminho para Natsuru. O que é isso? Natsuru ficou surpreso, sentindo uma onda de antecipação. Uma técnica de ninjutsu que é específica para Naruto. Você pode dar a ele como um presente? O terceiro Hokage disse com um sorriso. O jutsu dos multiclones das sombras. Natsuru disse diretamente. Sim, parece que você fez uma boa pesquisa na Anbu. O terceiro Hokage não ficou surpreso. Ele estava ciente dos dados que Natsuru tinha acessado na Anbu. Informações sobre a 9 caudas e o clã Uzumaki estavam prontamente disponíveis, e com a autorização de Natsuru, ele tinha acesso a elas. O que tranquilizou o terceiro Hokage foi que, apesar de saber sobre a Kyuubi, Natsuru não demonstrou nenhuma reação incomum, como se suas palavras anteriores sobre ser mais forte que a Kyuubi fossem genuínas. É o suficiente apenas ser mais forte que o 9 caudas? O terceiro Hokage sorriu, olhando para Natsuru, pensando que Natsuru poderia realmente ser um candidato adequado no futuro. Vovô terceiro, não seria melhor se você mesmo desse isso para Naruto? Natsuru perguntou inesperadamente. Da perspectiva da vila, seria mais vantajoso se o Hokage estabelecesse um bom relacionamento com o anfitrião. Provavelmente não terei a chance de usá-lo, disse o terceiro Hokage com um sorriso. Vovô terceiro, sua saúde ainda está muito boa, disse Natsuru após um momento de silêncio. Não me console, eu conheço melhor minha própria saúde, o terceiro Hokage acenou com a mão, dizendo só espero aguentar mais alguns anos. O terceiro Hokage olhou para Natsuru. Se ele pudesse aguentar por mais 4 anos, Natsuru teria 16 anos até então, considerado um adulto pelos padrões deles. Natsuru olhou para o pergaminho em sua mão, respirando fundo. Ele entendeu as intenções do terceiro Hokage, mas ainda se sentiu um pouco irreal. Claro, Natsuru tinha aspirações quanto à posição de Hokage, mas ele sabia que ainda não estava pronto. Sua força atual era a de um Jonin, alcançada principalmente através da técnica Flying Thunder God. Ele não era páreo para os ninjas de nível Kage e precisaria considerar recuar após algumas trocas. Embora ele pudesse escapar, um Hokage fugindo depois de ser espancado ainda seria chamado de Hokage? Pensando bem, a decisão do terceiro Hokage não pareceu tão difícil de entender. Candidatos adequados eram raros, e embora houvesse candidatos mais adequados do que Natsuru, eles estavam ausentes, não estavam dispostos ou eram inadequados para o papel. Tsunade não pôde ser encontrada, Jiraiya recusou a posição e Kakashi não tinha interesse nela. O potencial de Azuma era limitado, e Danzo era muito extremo, apesar do apoio do terceiro Hokage. Os conselheiros não eram fortes o suficiente e não tinham desejo algum pela posição de Hokage. E então havia os outros Jonin e os líderes do clã? Natsuru de repente sentiu um pouco de pena do terceiro Hokage. Apesar da idade avançada, ele ainda lutava para encontrar um sucessor adequado. Aqueles que eram adequados não queriam o trabalho, e aqueles que o queriam não eram adequados. Quanto à geração seguinte, poucos se mostraram promissores, enquanto a geração direta de Natsuru avançou rapidamente, mostrando um talento notável. Isso significava que ele tinha uma chance significativa de chegar a essa posição. Mas Natsuru não foi cegado pela atenção do terceiro Hokage. Afinal, vários anos ainda estavam pela frente, e quem sabia o que aconteceria nesse tempo? Por exemplo, os planos de Orochimaru?
Hehe, não pense muito. Ainda há tempo. Este meu velho corpo pode aguentar por mais alguns anos, disse o terceiro Hokage com um sorriso. Milímetro Natsuru assentiu sem dizer mais nada. A propósito, pequeno Natsuru, você gostaria de tentar ser professor e liderar uma equipe? De repente, o terceiro Hokage fez uma sugestão que quase fez Natsuru perder o controle de sua expressão. O quê? Ser um professor? Natsuru lembrou que seu plano inicial era substituir Sakura como membro do time 7. Agora, parecia que com seu plano de substituir Sakura tendo falhado, ele poderia acabar sendo seu professor? Isso pareceu muito estranho. Ele recusou. Não se preocupe, vovô terceiro. Não estou em condições de ser professor agora, e o mais importante, eles são todos alunos da minha geração. Seria estranho para mim ser o líder da equipe deles. Milímetro. O terceiro Hokage pensou por um momento e não insistiu. Originalmente, ele realmente tinha pensado nisso, mas depois de ver o estado atual de Natsuru, ele percebeu que não era adequado. Com a intensa intenção de matar de Natsuru, não era apropriado para ele liderar um time. Ele poderia até mesmo influenciar negativamente os alunos. O terceiro Hokage deu um tapinha na mesa, pensando em como organizar as coisas. Embora Natsuru não pudesse ser um professor, ele ainda seria um trunfo para seus colegas no futuro. Manter bons relacionamentos era importante. Pequeno Natsuru, que tal você atuar como um professor assistente não combatente, revezando entre diferentes classes? Depois de pensar muito, o terceiro Hokage finalmente sugeriu. Claro! Natsuru ficou surpreso, sentindo que o terceiro Hokage estava falando sério. Ele estava um pouco atordoado, mas naturalmente não recusou a boa vontade do Hokage. No entanto, uma coisa, eu instruirei todos os instrutores para garantir que vocês não tenham que lutar. Vocês devem descansar um pouco, ensinar os alunos e também aprender com os instrutores. É importante se acalmar, disse o terceiro Hokage seriamente. Sim, obrigado, vovô terceiro, disse Natsuru sinceramente após um momento de silêncio. Hehe, se não há mais nada, você pode ir agora. Visite sua mãe, faz muito tempo que você não vem para casa. O terceiro Hokage olhou para Natsuru e suspirou. O corpo de Natsuru ficou tenso imediatamente, e ele não falou nada, apenas assentiu antes de sair. Ele costumava voltar para casa depois de cada missão, mas conforme sua intenção de matar ficava mais forte, ele se preocupava que isso pudesse afetar Shinai. Então ele estava visitando menos, principalmente para ver como ela estava secretamente e deixando pequenos presentes para tranquilizá-la sobre sua segurança. Era realmente hora de voltar e vê-la. Natsuru suspirou, seus passos em direção à casa pareciam pesados. Depois que ele saiu, o terceiro Hokage bateu na mesa, e logo uma figura vestida de branco apareceu ao lado dele. Se Natsuru ainda estivesse lá, ele reconheceria essa pessoa como comandante da Anbu. Neste momento, a expressão do terceiro Hokage não era tão agradável. Ele disse friamente, eu pedi para você só assistir? Foi só isso que você fez? Desculpe, senhor Hokage, foi um descuido meu. O comandante da Anbu parecia preocupado. Ele se sentiu injustiçado, pois havia dado a Natsuru tarefas não relacionadas a combate mais tarde, mas Natsuru havia participado de missões de resgate. O que ele poderia fazer sobre isso? Ele deveria repreender Natsuru por ter sucesso em suas missões? Além disso, o comandante Anbu se sentiu um pouco ressentido, pensando que essa era uma decisão tomada coletivamente pelos superiores. Agora, ele estava sendo culpado. Ser um subordinado significava não ter direitos, ou melhor, nenhum direito ninja. O terceiro Hokage não disse muito mais. Ele só queria desabafar sua frustração. Ele então discutiu a questão de Natsuru deixar a Anbu. Sim, Lord Hokage, o comandante Anbu deu um suspiro de alívio. Finalmente aquele pequeno encrenqueiro se foi. Se ele continuasse na Anbu, ele poderia ficar preso em derramamento de sangue constante, e ele seria responsável por isso. Mas ao mesmo tempo, o comandante Anbu sentiu uma sensação de perda. Afinal, Natsuru era incrivelmente útil, com uma alta taxa de sucesso e eficiência em completar tarefas. Sua presença não só aumentou a taxa de sobrevivência dos ninjas de Konoha, mas também melhorou significativamente as métricas de desempenho da Anbu. O comandante da Anbu nunca tinha visto um ninja tão extraordinário. Embora sua força não fosse excepcionalmente alta, sua eficiência era ridiculamente alta. Com Natsuru fora, a Anbu provavelmente retornaria ao seu estado sem brilho. Era uma pena. A menos que haja mais alguma coisa, vocês podem ir embora, disse o terceiro Hokage, acenando com a mão. Sim. Quando Natsuru saiu do escritório do Hokage antes de deixar o prédio, ele encontrou uma pessoa conhecida, o que o deixou um pouco surpreso. Tio Inoishi, você está aqui para ver o Hokage? Natsuru notou Inoishi se movendo apressadamente. Milímetro Natsuru. Inoishi também ficou surpreso ao ver Natsuru, a quem ele não via há muito tempo. Mas no momento seguinte, como alguém habilidoso em técnicas mentais, ele claramente sentiu a intensa sede de sangue e intenção de matar emanando de Natsuru. Capítulo 102. O choque de Naruto e seu retorno para casa. A intenção de matar, embora não direcionada a ele, ainda o fazia tremer. Essa era uma desvantagem de ter uma forte percepção sensorial, também tornava mais fácil sentir coisas estranhas e perturbadoras. Felizmente, Inoishi Yamanaka, tendo passado por tanta coisa, não se assustava facilmente. No entanto, sua percepção da intenção de matar o fez olhar para Natsuru com uma expressão alterada. O que Natsuru fez depois de se formar cedo? Inoishi inicialmente abrigou alguma insatisfação com Natsuru, pois sua filha estava profundamente apaixonada por ele. No entanto, ele desapareceu há um ano.
Durante esse tempo, Ino perdeu visivelmente o entusiasmo e falava menos, mas seu treinamento se tornou mais intenso. Inoishi notou tudo isso e sentiu dor, entendendo seu próprio descontentamento com Natsuru. Mesmo que ele tivesse missões, ele deveria pelo menos vir ver Ino quando retornasse. Ele lembrou que sua filha até pediu para ele descobrir onde Natsuru estava. Ele havia prometido, mas não conseguiu localizá-lo. Inoishi até soube pelo terceiro Hokage que Natsuru estava vivo e enviou presentes para casa, mas ele não conseguiu encontrá-lo. Isso em si era uma mensagem. Inoishi imaginou que ele devia estar na Anbu, mas como sua autorização não lhe permitia investigar a Anbu, ele nunca encontrou Natsuru. Ele ainda se lembrava do olhar de decepção nos olhos de Ino. Pensando nisso, ele sentiu uma onda de raiva. Ele não esperava encontrar Natsuru no escritório do Hokage. Mas quando ele realmente o viu e sentiu a intensa sede de sangue e a intenção de matar emanando dele, ele ficou em silêncio. Talvez tenha sido melhor que Natsuru tenha ficado longe de Ino? Sim, sou eu, tio Inoishi. Há quanto tempo? Disse Natsuru com um leve sorriso. Sim, quanto tempo? Você está indo para casa? Inoishi perguntou. Sim, completei minha missão, então é claro que estou indo para casa, respondeu Natsuru. Seu tom carregava alguma complexidade e profundidade. Inoishi entendeu. Natsuru provavelmente havia deixado a Anbu. Se ele estivesse voltando para casa regularmente, teria sido mais fácil rastreá-lo. Não vai ver Ino. Inoishi suspirou e perguntou, seu tom suavizando. Parecia que Natsuru poderia ter suas razões. Vendo seu estado atual, Inoishi se sentiu menos inclinado a culpá-lo. Natsuru ficou em silêncio, então sorriu amargamente. Ele apontou para si mesmo e disse, tio Inoishi, você deveria ser capaz de dizer que meu estado atual não é realmente adequado para estar perto de Ino, certo? Inoishi também ficou em silêncio, mas também se sentiu aliviado. Enquanto Natsuru estivesse ciente de sua condição e não deixasse que isso o prendesse completamente, havia esperança de que ele pudesse superá-la. Além disso, Inoishi entendeu que a razão de Natsuru para não voltar para casa provavelmente era evitar afetar sua família com seu estado instável. Percebendo isso, a raiva de Inoishi diminuiu. Se Natsuru ainda estava considerando sua família e Ino, isso falava bem dele. O que mais ele poderia usar contra ele? Vá para casa rápido. Já faz muito tempo, e passar tempo com a família será benéfico para seu estado atual. Além disso, lembre-se de verificar nossa Ino. Ela sentiu muito sua falta, o tom de Inoishi suavizou. Milímetro. Natsuru assentiu. Ele sabia disso muito bem, mas também se perguntava se seu retorno seria benéfico ou prejudicial para seus entes queridos. Ele não gostaria de transferir suas emoções negativas para aqueles com quem se importava. Agora que ele havia deixado a Anbu e estava confiante de que sua intenção de matar não aumentaria mais, ele não tinha mais motivos para evitar voltar para casa. Depois de se despedir de Inoishi, Natsuru continuou em direção à sua casa. Inoishi observou sua figura recuando e sorriu. Se Ino e Natsuru pudessem acabar juntos, poderia ser muito bom. Inoishi entendeu as preocupações de Natsuru e sussurrou para si mesmo, mas Ino também quer se tornar um ninja. Inoishi então se virou e voltou para o escritório do Hokage. Enquanto Natsuru caminhava, ele sentiu uma rara sensação de relaxamento. Ele não precisava mais manter seus sentidos constantemente alertas. O nível normal de consciência era suficiente para a vida diária. Só o fato de caminhar lentamente assim lhe trouxe uma sensação de satisfação que estava ausente há 1 ano e meio. Durante esse tempo, Natsuru matou muitos, mas ele nunca matou por matar. Em vez disso, ele dominou todas as suas habilidades através do combate. As missões de resgate eram as mesmas. Elas envolviam inimigos, e é por isso que ele havia ignorado o conselho do terceiro Hokage e participado. O treinamento sozinho não era o suficiente, experiência prática de combate era essencial. Agora, com suas deficiências nessa área finalmente resolvidas, o custo era seu estado atual. Natsuru sentiu que valia a pena. Ele estava confiante de que poderia eventualmente superar esse estado, e mesmo que demorasse, ganhar uma experiência de combate tão rica era valioso. A chave era que enquanto ele não continuasse matando, seu estado atual não teria muito impacto sobre ele. Seu forte estado mental, combinado com a técnica Void State, significava que enquanto ele evitasse mais mortes, a aparência de seu estado era apenas isso, uma aparência. Com sua experiência prática de combate praticamente concluída, o que viria a seguir? Natsuru sabia que precisava continuar a se estabelecer e acumular energia. Mas como fazer isso? Continuar treinando? Em ninjutsu? Esgrima? Ou talvez, modo sábio? Enquanto ele pensava, ele não percebeu uma figura familiar se aproximando, cujos cabelos loiros e curtos confirmavam sua identidade. Não foi surpresa que Natsuru não tenha reconhecido Naruto. Sua percepção sensorial estava focada em chakra, e Naruto não estava usando nenhum jutsu ou chakra no momento. Natsuru podia sentir a presença de um chakra, mas estava atualmente muito distraído com seus pensamentos para descobrir quem era. Não ajudou que ele estivesse atualmente em uma vila movimentada. Tentar sentir a presença de alguém através do movimento era atualmente bastante desafiador para ele. Naruto, correndo pelas ruas de alegria após passar no exame, estava ansioso para mostrar a todos que ele, Naruto Uzumaki, havia se tornado um ninja. Ele queria correr pela vila com sua faixa na cabeça, certificando-se de que todos soubessem de sua conquista. Inesperadamente ele viu uma figura familiar, cabelo preto curto e um andar familiar. Era seu primeiro amigo, que ele não via há mais de 1 ano. A alegria surgiu na mente de Naruto enquanto ele se apressava para contar a Natsuru sobre seu sucesso.
mas logo seus passos vacilaram. Os olhos de Naruto se arregalaram em choque quando ele viu as costas de Natsuru. A aura sufocante, fria e aterrorizante que emanava dele tornava difícil para Naruto se mover ou mesmo pensar em se aproximar. Ele sentiu uma vontade avassaladora de escapar. Mas por quê? Este era seu primeiro amigo. Naruto estava confuso e desorientado. A alegria de passar no exame foi completamente ofuscada pelo medo. Ele se ajoelhou no chão, ofegante, incapaz de compreender o que tinha acabado de acontecer. É aquele o monstro? Ele já não passou no exame? O que aconteceu? Mizuki, que estava fazendo compras, notou o estado atordoado de Naruto e sentiu uma mistura de desgosto e curiosidade. Lembrando da alegria anterior de Naruto, Mizuki se perguntou por que ele parecia tão perturbado agora. No entanto, Mizuki rapidamente começou a pensar em como ele poderia explorar essa situação. Ele ainda estava ponderando como obter o pergaminho proibido. Talvez ele pudesse usar o estado atual de Naruto a seu favor. Mizuki seguiu Naruto, planejando matá-lo e incriminá-lo por roubar o pergaminho se ele fosse descoberto. Afinal, Naruto era apenas mais um monstro como Natsuru, a quem Mizuki desprezava por sua atitude indiferente. A raiva de Mizuki em relação a Natsuru havia se agravado. Apesar de seus esforços para se aproximar deles, foi infrutífero, e o olhar desdenhoso de Natsuru havia alimentado seu ressentimento. Ele queria colocar as mãos no pergaminho e provar a si mesmo, independentemente do status de Natsuru. Enquanto o sorriso de Mizuki se transformava em uma expressão mais sinistra, ele seguiu Naruto, seu sorriso lentamente se transformando em uma fachada de calor. Sem saber que Naruto tinha ficado assustado com sua intenção assassina, Natsuru estava simplesmente focado em voltar para casa. Seu estado mental atual não era intencionalmente direcionado a ninguém, mas sim uma presença geral. As habilidades sensoriais de Naruto não eram fortes, mas ele tinha uma vaga noção das intenções dos outros devido à influência da Nove Caudas, o que o fez perceber um nível de malícia além do normal. Seu primeiro encontro com uma intenção de matar tão intensa o deixou aterrorizado. Rapidamente, ele chegou à porta da frente de sua casa, sentindo-se um tanto perdido sobre se deveria bater. Era provável que Shinai ainda estivesse no trabalho. Ele pegou a chave que não usava há muito tempo e a inseriu na fechadura. Para sua surpresa, a porta não estava trancada, indicando que ela estava em casa. A hesitação de Natsuru cresceu. Depois de tanto tempo, ele não tinha certeza de como encarar sua mãe. Ela ficaria brava? Ele havia prometido retornar frequentemente. Respirando fundo, Natsuru abriu a porta e viu Shinai, ocupada cozinhando carne. O som da porta se abrindo chamou a atenção de Shinai. Ela se virou e viu Natsuru parado na porta. Naquele momento, seus olhos se arregalaram em choque. A carne que ela estava cozinhando caiu nas brasas quentes com um chiado. Mãe, estou de volta, disse Natsuru, sorrindo ao ver a reação de Shinai. Ele não viu nenhuma raiva nos olhos dela, e sentiu uma sensação de alívio, como se um fardo tivesse sido tirado de si. Shinai não falou. Ela andou até Natsuru e começou a examiná-lo, certificando-se de que ele estava intacto. Natsuru ficou parado, permitindo que ela verificasse. Quando Shinai teve certeza de que Natsuru estava completamente recuperado e ileso, lágrimas brotaram em seus olhos e ela sorriu. Ao ver a expressão dela, Natsuru, apesar de seus próprios motivos, não conseguiu deixar de se sentir culpado. Sinto muito por fazer você se preocupar. Shinai não expressou nenhuma culpa. Ela olhou para Natsuru com um olhar suave. É bom ter você de volta, estar em casa em segurança. A senhora Shinai e a carne. Nesse momento, uma voz interrompeu a reunião, fazendo Natsuru congelar de surpresa. Capítulo 103. Natsuru e Ino. A tia, por que o churrasco? De repente, uma figura segurando um prato saiu da casa. Antes que ela pudesse terminar sua frase, ela congelou ao ver a figura que ela tanto desejava. Sua mão segurando o prato relaxou involuntariamente. Quando o prato estava prestes a cair no chão, o prato desapareceu, e Natsuru apareceu diante dela, segurando os dois pratos. Ele olhou para a pessoa na frente dele com uma pitada de surpresa e perguntou, Ino, o que você está fazendo aqui? Ino não respondeu imediatamente. Ela olhou para Natsuru com uma pitada de medo e deu um passo para trás. Natsuru ficou em silêncio, seu sorriso gradualmente desaparecendo. Ele abriu a boca e só conseguiu dizer com resignação, desculpe, eu te assustei? Não. Ino voltou à realidade e viu a amargura no rosto de Natsuru. O que ela tinha feito? Ino havia aprendido as técnicas secretas do clã Yamanaka, tornando-a sensível a estados mentais assim como Inoishi. Quando Natsuru apareceu na frente dela, ela sentiu uma onda avassaladora de sede de sangue e ficou assustada. No entanto, Ino sentiu um pouco de culpa. Naquele momento, ela percebeu que a aura sanguinária de Natsuru era um sinal de suas experiências, e ele não a havia cortado deliberadamente. No começo, Ino pensou que ele não voltaria porque tinha outra pessoa em sua vida. Ela estava com o coração partido há dias e decidiu procurá-lo para confirmar. Se fosse verdade, ela teria que seguir em frente e parar de lamentar. Depois de alguma investigação, ela descobriu que ele estava fora de casa há muito tempo, percebendo que suas suposições anteriores poderiam estar erradas. Ela também começou a se preocupar com a segurança dele. Com o tempo, Ino aparecia ocasionalmente, mas Natsuru estava sempre ausente. Finalmente ela ouviu hoje, mas acabou, recuando com medo quando ele estava em um estado tão ruim e precisava mais de conforto. Naquele momento, as emoções de Ino superaram seu medo. Ela deu um passo à frente e abraçou o braço de Natsuru com um sorriso, dizendo, claro que não.
Não me subestime, Natsuru. Eu passei no exame da Academia Ninja e me tornei uma ninja. Ino veio aqui para te procurar, mas você nunca estava por perto, disse Shinai com um sorriso ao ver a cena. Natsuru olhou para o sorriso de Ino e seus olhos preocupados, sentindo calor em seu coração. Ele disse, desculpe, aceitei uma missão de longo prazo e não pude voltar para casa. Está tudo bem, desde que você esteja de volta em segurança. Além disso, você tem me enviado coisas regularmente, então eu sabia que você estava bem. Shinai sorriu. Shinai não estava realmente insatisfeita porque, da perspectiva dela, era normal para um ninja estar ocupado. Contanto que ela não recebesse uma notificação de morte súbita, ela ficaria bem. Se recebesse, seria devastador. No entanto, você deve desculpas a Ino. Ela esperou por você por muito tempo e me ajudou muito. Shinai continuou. Tia, do que você está falando? O rosto de Ino ficou vermelho brilhante. Ela não pensava mais em seu medo. Sim, eu entendo. Agora que voltei, não vou sair em missões por um longo tempo. Vou passar um tempo com a mamãe e a Ino, disse Natsuru seriamente. Não precisa, só passe mais tempo com Ino, disse Shinai com um sorriso. Os olhos de Ino se iluminaram com isso. Ela não teria mais que suportar separações tão longas. Embora ela também tivesse se tornado uma ninja e pudesse ter missões próprias, ela se preocupou que pudessem acabar se separando novamente. Certo, chega de abraços. Natsuru, vá pegar um prato novo na cozinha. Decidi mostrar minhas habilidades culinárias hoje porque a Ino está aqui. Ino corou ainda mais, sentindo-se um pouco tímida enquanto se dirigia à cozinha para pegar um prato novo. Natsuru, vá comprar mais churrasco. O que eu comprei pode não ser o suficiente só para Ino e eu, especialmente com você aqui. Shinai olhou para o churrasco na mesa. Ok. Natsuru finalmente entendeu porque a viu grelhando carne ao entrar. Ele pensou que talvez o gosto dela tivesse mudado depois que ele saiu. Ele se lembrou de que ela não comia muito churrasco, mesmo quando eles estavam financeiramente confortáveis. Natsuru concordou e então pensou em como ele tinha visto Shinai na churrascaria antes. Ele tinha deixado uma marca de teletransporte ali, escondida sob uma casca de árvore. Isso deveria ser o suficiente. Natsuru sentiu a localização geral da marca e no momento seguinte, sua figura desapareceu da vista de Shinai. Ela piscou surpresa e então sorriu. Parecia que Natsuru tinha se tornado ainda mais habilidoso, pois essa técnica de teletransporte parecia bem poderosa. Nesse momento, Ino saiu da cozinha e percebeu que Natsuru tinha sumido. Ela perguntou, tia, onde está Natsuru? Ele saiu em missão de novo? Ele foi comprar churrasco. Ele vai voltar logo, disse Shinai, puxando Ino e sorrindo. Não se preocupe, vou garantir que ele não fique flertando lá fora. O rubor de Ino aumentou quando ela ouviu isso, e suas bochechas ficaram ainda mais vermelhas. Vendo isso, Shinai não conseguiu evitar rir. Nos últimos dias, ela tinha se afeiçoado cada vez mais a Ino. Embora ainda não a ponto de insistir nela como Nora, se tivesse a escolha, ela definitivamente escolheria Ino. HM? O que está acontecendo? Nesse momento, Natsuru reapareceu, segurando uma pilha de churrasco. Ele olhou para Shinai e para a corada Ino com alguma confusão. Nada, absolutamente nada, Ino disse rapidamente. Tudo bem, eu trouxe o churrasco, disse Natsuru, colocando o churrasco em uma cesta próxima. Isso foi rápido, comentou Shinai, surpreso com a rapidez com que ele retornou. É claro que seu filho se tornou um Jin agora, muito impressionante, disse Natsuru, compartilhando as boas novas com sua mãe e namorada. Jin? Os olhos de Shinai e Ino se arregalaram em descrença. Você não está mentindo, certo? 12 anos de idade. Lembro que apenas o gênio do clã Ataque se tornou um Jin nessa idade. Shinai disse, tentando se lembrar de detalhes. Claro que não, eu não mentiria sobre isso. Eu não mentiria sobre isso. Aqui está minha carta de nomeação de Jnin. Embora seja uma classificação especial de Jnin, sou oficialmente um Jnin a partir de hoje, disse Natsuru com um sorriso. Algumas coisas eram melhores se não fossem ditas para o benefício de todos. Pegando a carta de nomeação, Shinai e Ino ficaram momentaneamente atordoadas. Shinai não conseguia acreditar. Seu marido passou a vida se esforçando para atingir esse objetivo, e agora seu filho o alcançou aos 12 anos. Ino, que tinha acabado de se tornar uma genin, não tinha certeza de como alcançar o feito de Natsuru. Logo, Shinai se recuperou, seu rosto brilhando de orgulho. Seu filho era um Jnin de 12 anos. Ela estava tão orgulhosa. Mesmo como um Jnin, você ainda é meu filho e namorado de Ino. Venha e ajude com o churrasco, disse Shinai, puxando Ino para sentar perto, permitindo que Ino reagisse e sorrisse. Sim, mesmo que Natsuru fosse um Jnin, ele ainda era o namorado dela. Ter um namorado tão forte e impressionante lhe dava uma sensação de segurança e orgulho. Eu serei o único a grelhar. Natsuru coçou a cabeça, esperando experimentar a comida de sua mãe. Claro, mamãe e Ino querem ver o que um Jnin pode cozinhar de forma diferente, Shinai disse com um sorriso. Ela havia notado o estado de Ino e estava tentando aliviar qualquer preocupação. Certo. É hora de mostrar as habilidades do próximo Hokage. Natsuru disse com um sorriso, completamente relaxado. Sua mãe trabalhava em uma churrascaria, então ele naturalmente sabia como grelhar carne, embora suas habilidades não fossem tão boas quanto as de Shinai. Shinai e Ino tinham pouco apetite, então Natsuru não precisou grelhar por muito tempo antes que elas ficassem satisfeitas. Então, Shinai se levantou para grelhar carne para Natsuru, convidando Ino para ajudar. Ino, venha e experimente. Ah, mas eu não sei como. Ino rapidamente acenou com as mãos.
Você pode aprender. Afinal, é para Natsuru, não é mesmo? Shinai olhou para Natsuru. Sim, sem problemas. Ino, vai em frente e grelhe. Eu como o que você fizer, disse Natsuru com um sorriso. Tudo bem então. Ino assentiu e começou a grelhar sob a orientação de Shinai. Natsuru tinha um apetite muito maior comparado a Shinai e Ino juntas. O churrasco da mamãe ainda é o melhor. O churrasco da Ino também é muito bom. Definitivamente será ótimo no futuro, elogiou Natsuru, segurando a barriga. Bem, Ino deve grelhar para você com frequência no futuro, disse Shinai de repente. Natsuru e Ino ficaram surpresos, e Natsuru olhou para Ino e disse, claro. Ino concorda? Shinai perguntou a Ino. Ino, que normalmente parecia confiante, agora parecia tímida e disse em uma voz quase inaudível, eu concordo. Prévia, título do próximo capítulo, Naruto foi enganado? Capítulo 104, Naruto foi enganado? Depois do jantar, quando Ino estava prestes a sair, Natsuru também foi enviado por Shinai para escoltar Ino para casa. Embora Shinai não tivesse que pedir a ele pretendia fazer isso de qualquer maneira. O clima no caminho estava um pouco silencioso, e foi Natsuru quem quebrou o silêncio primeiro. Ino, sinto muito pelo ano passado. Ino balançou a cabeça, seus olhos azuis fixos em Natsuru enquanto ela dizia, está tudo bem. Afinal, essa é a vida de um ninja. Algumas missões exigem confidencialidade, certo? É. Natsuru assentiu. Não era realmente uma mentira, afinal. O fato de ele ter se tornado um membro da Anbu era algo geralmente mantido em segredo. Embora a identidade de Inki fosse conhecida publicamente há muito tempo, sua identidade pessoal não foi exposta. Nesse momento, Ino acenou com seu pequeno punho e disse, Natsuru, não olhe para mim desse jeito. Eu também sou uma ninja, mesmo que eu não seja tão forte quanto você. Mas eu vou trabalhar duro. Ino inicialmente ficou muito chateada, mas saber que Natsuru havia se tornado um Jinja fez se sentir muito melhor. O conhecimento que ela havia aprendido na academia lhe dizia que um genin geralmente não teria missões que exigissem identidades ocultas, mas um Chunin ou Jnin talvez. Então, saber que Natsuru realmente não a havia abandonado era importante para ela. Natsuru olhou para Ino, que estava gesticulando com o punho, e depois de não vê-la por mais de um ano, a imagem diante dele pareceu se alinhar com as vagas memórias que ele tinha em mente. No olhar atônito de Ino, Natsuru segurou seu punho e a puxou gentilmente. Ino sentiu um calor em sua mão, fazendo seu corpo naturalmente cair para frente e acabar em seu abraço caloroso e amplo. Instantaneamente, os olhos de Ino se arregalaram em descrença. Quando ele se tornou tão proativo? Parecia que um ano de diferença não teria sido totalmente ruim. Ino não tentou resistir, apenas corando enquanto saboreava o calor do momento. Esse abraço era realmente caloroso, e estava quente porque a diferença de altura entre Natsuru e Ino tinha aumentado bastante. Então, naquele momento, Natsuru realmente abraçou Ino inteiramente. Como poderia não estar quente? Nesse momento, Ino, ainda com um tom choroso, disse suavemente, no futuro, se houver missões como essa novamente você poderia me avisar com antecedência. Mesmo que não me conte os detalhes da missão. Natsuru respondeu calmamente. Depois de segurar Ino em seu abraço, ele não disse muito, apenas a segurou silenciosamente, sem nenhuma outra ação. Isso foi o suficiente. Sinto muito, Natsuru disse calmamente. Durante aqueles dias em que seu ânimo estava baixo, ele só se lembrava de enviar presentes para Shinai e tinha esquecido de Ino. Foi muito descuidado da parte dele. Ino não disse nada, apenas apertou seu abraço em volta de Natsuru. Natsuru também achava que ficar separados por um tempo tinha seus benefícios, pois permitia que ele visse claramente o crescimento de Ino e não o fazia sentir que estava sempre em um papel de cuidado. Ele também calculou o tempo mentalmente. Ele e Ino tinham 12 anos este ano, o que significava que ainda faltavam 4 anos. Isso mesmo, 4 anos, não 8 ou mais. Ele originalmente pensou que seria como sua vida anterior, mas depois de revisar alguns textos médicos, ele descobriu que a idade de desenvolvimento neste mundo era diferente de sua vida passada. Aos 16, era equivalente à idade de desenvolvimento completo em sua vida anterior. Com treinamento, essa idade pode até ser mais cedo. Adaptando-se aos costumes locais, Natsuru achou que era muito bom. Ele não queria esperar tanto tempo. Se fosse prejudicial para Ino, seria outra questão, mas se não fosse, por que esperar até a idade de sua vida anterior? Então, faltando 4 anos, ele achou que ainda seria suportável esperar um pouco mais. Enquanto isso, a mãe de Ino observou essa cena de uma janela no andar superior. Ela suspirou ao ver isso. Apesar de ter dito anteriormente que nunca mais se importaria com ele, Ino ainda visitava sua casa com frequência. E ela o perdoou facilmente. Na visão de sua mãe, isso foi bem inesperado. Seu desaparecimento por um ano foi bem excessivo. Assim, a senhora Yamanaka decidiu educar sua filha adequadamente, caso contrário, ela poderia sofrer bullying no futuro. Quando ela soube por Ino que o segredo da missão era necessário, ela foi um tanto desdenhosa. Afinal, ela tinha visto muita coisa, e uma missão de genin que exigisse segredo era incomum. No entanto, quando ela soube por Ino que Natsuru havia se tornado um genin especial, ela ficou chocada. Ela primeiro pensou que ele estava mentindo, pois ele tinha apenas 12 anos. Como isso poderia ser? Então ela pensou em um certo indivíduo de cabelos prateados, ficou em silêncio e suprimiu suas dúvidas e curiosidades internas. Ela esperou até que seu marido chegasse em casa e perguntou a ele sobre isso. Quando Inoishi ouviu isso, parou também, contemplando a possibilidade dessa notícia.
Considerando o caráter de Natsuru, sua sede de sangue e sua saída do escritório do Hokage, ele tinha um vago palpite em mente. No entanto, se esse palpite fosse verdade, a verdadeira identidade de Natsuru seria bem assustadora. No entanto, ele finalmente assentiu, reconhecendo que era de fato possível. Imediatamente a senhora Yamanaka ficou completamente perturbada. Ela puxou Ino e disse: Ino, você não pode ficar correndo para a casa dele o tempo todo. Se tiver a chance, convide Natsuru para nossa casa também. Eu pessoalmente cozinharei e o hospedarei. Ino, um tanto confusa, concordou com a cabeça. Quando Natsuru voltou para casa, ele foi até uma grande árvore em sua porta. Logo, uma figura apareceu ao lado dele, curvando-se respeitosamente. Obrigado pelo seu trabalho duro no ano passado, Akude, disse Natsuru. Não é problema. É meu dever servir Inki-sama, disse o membro da Anbu, olhando para ele com um olhar fervoroso e admirado. Não me chame mais de Inki. Eu oficialmente me retirei da Anbu, disse Natsuru com um sorriso. O membro da Anbu era alguém que ele havia solicitado ao chefe da Anbu, habilidoso em reconhecimento e ocultação, e mais importante, alguém em quem ele podia confiar totalmente. Mas Inki-sama é sempre Inki-sama. Isso nunca vai mudar. Akude respondeu. Todo esquadrão Anbu sabia sobre Inki, e muitos lutariam para se juntar ao seu time, mas infelizmente, o time de Inki nunca aceitou novos membros. Tudo bem. Aconteceu alguma coisa recentemente? Natsuru perguntou, decidindo deixar a questão do nome de lado. Akude não hesitou e disse: os movimentos da mãe de Inki-sama são bastante regulares e geralmente evitam lugares perigosos, então não houve nenhum perigo. No entanto, os olhos de Natsuru se estreitaram quando ele perguntou. Houve algumas instâncias da presença de Holt. Quando Inki-sama não estava por perto, eu reportei ao chefe. Depois disso, Holt desapareceu, Akude disse diretamente. Instantaneamente os olhos de Natsuru se contraíram, mas ele não demonstrou nenhuma reação externa e assentiu. Tudo bem, eu entendo. Você fez bem. Com isso, Natsuru pegou algumas recompensas que havia obtido em missões e as entregou a Akude. Obrigado, Inki-sama. Akude aceitou os presentes sem recusar. É isso que você merece. Continue como antes. Se houver problemas enquanto eu estiver por perto, relate-os diretamente para mim, disse Natsuru. Mesmo que ele estivesse de volta, ele não conseguia ficar de olho em tudo em casa o tempo todo. Sim, Inki-sama. Akude respondeu e então desapareceu novamente. Natsuru olhou para sua figura partindo e assentiu. Embora ele pudesse facilmente localizá-lo, as habilidades de ocultação de Akude eram impressionantes. Sua habilidade de combate pode não ser alta, mas era suficiente. Quando Natsuru retornou para casa, uma onda de frieza brilhou em seus olhos. Houten? Deve ser Danzo. Parecia que ele ainda estava de olho nele. Mesmo com o terceiro Hokage por perto, ele acreditava que Danzo não ousaria fazer nada muito extremo. Mas a ideia de uma pessoa assim observando-o das sombras ainda o irritava. Uma coisa era mirar nele, mas mirar em Shinai era completamente inaceitável. Seus olhos mostraram um brilho frio enquanto ele ponderava. No final, ele sentiu que por enquanto não havia nada que pudesse fazer a não ser deixar isso de lado. Ele lidaria com isso quando a oportunidade surgisse. Pensando nisso, ele deu um tapinha no rosto, escondendo todas as emoções negativas e entrou em casa. Na verdade, Natsuru não esperava que a reintegração à família fosse tão fácil mesmo. Shinai não pareceu notar a intenção assassina que ele nutria. Por que isso? Natsuru lembrou que quando interagia com outros ninjas por muito tempo, eles sempre se sentiam desconfortáveis. No entanto, Shinai, que não treinava há muito tempo e era apenas um genin. No final, ele suspirou internamente, sentindo-se um pouco aquecido. Talvez isso fosse o que família significava. Natsuru estava se preparando para descansar durante a noite quando foi perturbado pela alta comoção lá fora. Algo aconteceu na vila de novo? Confuso, Natsuru saiu e parou um Chunin para perguntar. Naruto roubou o pergaminho proibido? Natsuru ficou surpreso. Por que Naruto faria isso? Ele já não tinha se formado com sucesso? Por que ele precisaria roubar o pergaminho proibido? Com um profundo senso de confusão, ele seguiu os ninjas em direção à floresta. Ele havia planejado encontrar Naruto em alguns dias para lhe ensinar a técnica do clone das sombras, mas agora, parecia que não seria necessário. Enquanto Natsuru seguia seu caminho, ele ponderou a razão por trás das ações de Naruto. Deve haver uma razão para Naruto roubar o pergaminho. Dado o intelecto de Naruto, ele provavelmente nem sabia da existência do pergaminho proibido, então ele deve ter sido manipulado por aquele cara, Mizuki. Mas sem os problemas da formatura e com o senso de malícia de Naruto, como Mizuki conseguiu manipular Naruto? Com essas perguntas intensas, ele entrou no estado do vazio e em um instante, sua percepção de chakra se espalhou pela maior parte da floresta. Logo ele identificou várias figuras, uma das quais estava cercada por uma grande quantidade de chakra e se movia de uma maneira peculiar. Deve ser Naruto. As figuras ao redor provavelmente eram membros da Anbu. Natsuru reconheceu aquele estilo especial de movimento, já que Naruto geralmente usava os pés e as mãos para se mover, diferente de outros que usavam apenas os pés. Talvez tenha sido influenciado pela Nove Caudas. Após localizar a posição de Naruto, ele silenciosamente se separou do time perseguidor e foi sozinho em direção a Naruto. Ele queria ver o que tinha acontecido com Naruto. Com sua velocidade incrível e após localizar Naruto com precisão, ele logo chegou perto dele. No entanto, ele não apareceu diretamente diante de Naruto.
Se Naruto viu o pergaminho proibido ou não era irrelevante, ele queria entender se Mizuki realmente o havia manipulado e como ele havia feito isso. Capítulo 105. O pergaminho proibido e a cena clássica. Naruto estava esparramado sobre um pergaminho enorme, franzindo a testa enquanto lia cada palavra cuidadosamente, ocasionalmente coçando a nuca. Do que se trata tudo isso? Por que consigo reconhecer cada caractere, mas não consigo entender a combinação? Isso é realmente ninjutsu? E se eu aprender as técnicas deste pergaminho, serei realmente capaz de alcançar Natsuru e me tornar amigo dele novamente? Naruto relembrou sua conversa com Mizuki-sensei. Embora ele não gostasse muito desse professor, ele pensou que um professor não o enganaria. Então Naruto se forçou a continuar lendo. Ele pulou as partes que não entendia, mas logo ele se deparou com uma técnica que parecia bem simples. Imediatamente Naruto se animou e leu com foco renovado. Natsuru observou a cena e assentiu. Parecia que ele tinha de fato escolhido a técnica certa, Multiple Shadow Clone Jutsu. Quanto mais Natsuru usava o jutsu do clone das sombras, mais ele entendia que sua dificuldade estava ligada à quantidade de chakra que se tinha. Quanto mais chakra, mais fácil era usar a técnica. Por exemplo, com Natsuru, ele só precisava de 2 sinais de mão para executar a técnica, e isso sem prática frequente. Quando seu nível de chakra aumentou, os resultados foram diretamente alcançados. Então, para Naruto, aprender o jutsu dos múltiplos clones das sombras não deve ser tão difícil. Logo Natsuru sentiu alguém se aproximando e viu que era Iruka. Iruka, ofegante, olhou para Naruto e não conseguia entender por que Naruto havia roubado o pergaminho proibido. Naruto! Iruka gritou sua confusão e raiva ao fazendo gritar o nome de Naruto. Hein? Iruka-sensei? Naruto coçou a cabeça, vendo a raiva no rosto de Iruka e se sentindo um pouco confuso e culpado. Naruto! Por que você roubou o pergaminho proibido? Iruka, vendo a reação de Naruto, sentiu sua raiva se dissipar, sentindo que algo estava errado. Iruka-sensei, porque eu quero aprender as técnicas dele e alcançar o Natsuru. Naruto disse sem esconder nada. Tanto Natsuru quanto Iruka ficaram perplexos. Ele se perguntou como ele estava envolvido nisso. O que isso tem a ver com Natsuru? Iruka perguntou, confuso. Como isso poderia estar relacionado ao seu melhor aluno? Não poderia ser que Natsuru. Naruto explicou como viu Natsuru na rua mais cedo e sentiu que o estava evitando, como se estivesse sendo um alvo. Iruka pensou por um momento e então balançou a cabeça. Naruto, Natsuru não é esse tipo de pessoa. Ele não deixaria de ser seu amigo por causa da sua força. Se fosse esse o caso, vocês não seriam amigos desde o começo. Os olhos de Naruto se arregalaram em compreensão, e ele cerrou o punho direito contra a mão esquerda, entendendo. Agora eu vejo. Iruka achou a expressão um tanto boba de Naruto divertida e ficou aliviado. Se esse era o caso, então pedir desculpas ao terceiro Hokage deveria ser. De repente o coração de Iruka pulou uma batida. Ele tinha sido convocado pelo terceiro Hokage para perseguir Naruto e não tinha pensado muito sobre isso na época. Mas agora, pensando bem, Naruto provavelmente nem sabia o que era o pergaminho proibido, então por que ele o roubaria? Naruto, quem te disse que o pergaminho proibido aumentaria sua força? Iruka perguntou urgentemente, percebendo que algo estava errado. Foi Mizuki-sensei. Naruto respondeu diretamente. Os olhos de Iruka se arregalaram em choque. Mizuki? Natsuru ficou momentaneamente em silêncio. Ele não esperava que o roubo do pergaminho proibido por Naruto fosse devido a Mizuki. Além disso, a menção de Naruto ao incidente na rua era algo que ele não tinha conhecimento. Ele não conseguia manter seus sentidos abertos o tempo todo na vila, e mesmo que fosse, com tantos ninjas por perto, ele só conseguia sentir a presença de alguém sem saber exatamente quem era. O nível de chakra de Naruto era alto, mas precisava ser extraído para ser perceptível. Dada a percepção passiva de Naruto, ele estava muito ciente da intenção assassina ao seu redor. Considerando o nível de sede de sangue que Naruto enfrentou em comparação a Zabuza, era normal que ele estivesse assustado. Nesse momento, Natsuru detectou a chegada de Mizuki. Após alguma hesitação, ele decidiu não agir imediatamente, querendo testemunhar a cena clássica da qual se lembrava. Era muito melhor vivenciá-la pessoalmente do que assistir em uma tela. Ele observou enquanto Mizuki tentava matar Naruto com shurikens de vento e expunha a identidade de Naruto como o hospedeiro da Kyuubi. Então observou Iruka intervindo para proteger Naruto com sua sincera confissão. Natsuru realmente queria encontrar uma câmera para gravar essa cena e dar de presente para Naruto. Naruto provavelmente apreciaria. Ele não impediu Mizuki de revelar a identidade de Naruto porque sentiu que não era mais necessário escondê-la. Ele tinha planos diferentes do terceiro Hokage. Natsuru queria cumprir o objetivo do quarto Hokage, que era ajudar Naruto a aproveitar o poder da Nove Caudas. Da perspectiva de Natsuru, Konoha precisava de mais do que apenas uma besta com cauda. Uma besta com cauda poderosa era inútil se não fosse controlada. Ter uma bomba nuclear que pudesse destruir a si mesmo era de pouca utilidade. Ela poderia deter os inimigos, mas também seu próprio lado. Nos estágios posteriores, o primeiro salto de poder de Naruto veio da tomada da força do Nove Caudas. Natsuru não acreditava que a primeira hospedeira, Mito Uzumaki, esposa do primeiro Hokage, não atingiu esse nível. Sem mencionar o aumento de força após se reconciliar com o Nove Caudas. Natsuru também não acreditava que o terceiro Hokage estivesse completamente alheio a isso.
Talvez houvesse arranjos em andamento. Afinal, não era realista esperar que Naruto controlasse a 9 caudas antes de amadurecer. Neste momento, ele sentiu que era hora de Naruto aceitar sua identidade e seguir em frente. Iruka deixar Naruto escapar significava que não havia necessidade de continuar se escondendo. Natsuru pensou por um momento e então sorriu. No momento seguinte, um trovão e um relâmpago chamaram a atenção de todos quando ele apareceu na frente de Iruka e Naruto. Ei, Naruto e Iruka-sensei. Há quanto tempo? Natsuru sorriu e os cumprimentou. Natsuru. Os olhos de Iruka brilharam de surpresa ao ver seu aluno e alegria ao ver um salvador. Iruka não tinha certeza de sua força atual, mas como Natsuru já havia conseguido derrotá-lo, ele pensou que não seria difícil para Natsuru derrotar Mizuki. Natsuru! Os olhos de Naruto se arregalaram, olhando para sua expressão inalterada e sentindo uma aura aterrorizante dele. Embora ele sentisse que Natsuru não parecia menosprezá-lo, ele ainda se sentia um pouco assustado e seus membros estavam rígidos. Então, Naruto viu Natsuru estender a mão em sua direção. Ah, isso dói! Naruto cobriu a cabeça, onde Natsuru o havia acertado, e reclamou. Natsuru, por que você me bateu? HMPH, eu ouvi o que você disse agora. Naruto, você pensou que eu era o tipo de pessoa que faz amigos com base na força? Você não acha que merece um golpe? Natsuru olhou para Naruto e disse. Naruto, ainda se sentindo um pouco bobo, sorriu. Embora sua cabeça doesse um pouco, a resposta de Natsuru dissipou completamente suas dúvidas. Ele sentiu que Natsuru realmente queria ser seu amigo. Até mesmo ser atingido valeu a pena. O que era um pequeno golpe comparado a isso? Hehe, esse não é o nosso grande gênio Natsuru? Mizuki, assustado com sua aparência, observou como Natsuru parecia ignorá-lo completamente. A expressão de Mizuki se distorceu ainda mais. Sim, essa atitude, como se Natsuru nem o considerasse importante. Ei, não é o nosso Mizuki-sensei? O que há com esse comportamento? Planejando trair a vila? Natsuru rebateu. Hehe, é esse tipo de atitude que me faz querer matar vocês. Bom, nenhum de vocês vai escapar hoje. Vocês todos vão morrer aqui. Mizuki rosnou com o rosto distorcido. É culpa de vocês por terem nascido tarde demais. Quer me matar? Sua força não é suficiente. Natsuru levantou uma sobrancelha. Hehe, Natsuru, admito que você é a pessoa mais talentosa que já vi, mas e daí? Você tem apenas 12 anos. Os olhos de Mizuki se arregalaram, sua mão alcançando a última shuriken de vento em suas costas e fazendo sinais de mão. Shuriken do vento, moinho de vento das sombras. Natsuru calmamente observou Mizuki jogar a shuriken de vento. Em meio aos olhares preocupados de Naruto e Iruka, arcos de eletricidade apareceram ao redor do corpo de Natsuru. Logo, a shuriken de vento estava flutuando e girando no ar como um brinquedo em sua mão. Os olhos de Mizuki se arregalaram em choque. Como isso pode ser? Naruto e Iruka ficaram igualmente surpresos. Naruto achou que Natsuru era realmente incrível. E daí se eu tenho 12 anos? Acabei de receber minha promoção Jonin do Hokage hoje. Natsuru disse com uma pitada de diversão. Não, é impossível. Mizuki ficou atordoada e então desmaiou, incapaz de acreditar nisso. Todos aqueles anos, o que eles significaram? Deve ser mentira. E acredite ou não, até Naruto poderia facilmente derrotar você. Natsuru agarrou a shuriken de vento, pensando sobre seu estado atual. Se não houvesse outra escolha, ele mataria Mizuki, mas por enquanto havia outra opção. Mencionado por Natsuru, Naruto ficou atordoado e apontou para si mesmo, nem mesmo considerando tal possibilidade. Mizuki também ficou atordoado e começou a rir loucamente, como se tivesse perdido o juízo. Naruto? Aquele monstro? Ele quer me matar? Você está brincando? Mizuki então começou a atirar shuriken freneticamente, pois os arcos elétricos ao redor de Natsuru pareciam muito perigosos. Só um tolo se aproximaria. Imediatamente a expressão de Naruto escureceu. Parecia que Mizuki realmente... Naruto, embora eu não vá te abandonar por causa da sua força, eu ainda espero que você fique mais forte. As coisas que eu farei no futuro serão perigosas, e se você for muito fraco, você pode não conseguir se juntar a mim. Natsuru disse. E Naruto, olhe para as feridas nas costas do Iruka-sensei. Isso é sangue derramado por você. Iruka queria dizer que não era nada demais e nem um ferimento sério, mas vendo a expressão de Natsuru, ele escolheu permanecer em silêncio. Natsuru parecia ter suas razões. Naruto ouviu Natsuru, cerrou os dentes. Ele queria alcançar seus amigos. Naruto então olhou para os ferimentos de Iruka, percebendo que estavam ali por causa dele. Então, Naruto, você leu o livro do selo, certo? Mostre-me sua força. Deixe-me ver se você consegue derrotar esse palhaço. Natsuru continuou a incitar Naruto. Neste momento, muitas shuriken estavam flutuando e girando ao redor de Natsuru, todas lançadas por Mizuki no meio tempo, sem nenhum efeito em Natsuru. Deixe comigo. Finalmente, os olhos de Naruto estavam cheios de determinação. Ele formou selos de mão, e a explosão de chakra ao redor de seu corpo fez os olhos de Natsuru se arregalarem de surpresa. Jutsu de múltiplos clones das sombras. Capítulo 106. Vários jutsus de clones das sombras e atribuições de classe. Jutsu de múltiplos clones das sombras. Com o grito alto de Naruto, a floresta ao redor logo foi preenchida com a flutuação de chakra. Conforme a fumaça branca se dissipava, centenas, até milhares de Narutos apareceram em seu campo de visão. Iruka e Mizuki arregalaram os olhos, encarando a cena em descrença. Mesmo que Natsuru tivesse visto esse momento no anime, ele ainda estava chocado.
A ideia de que o chakra de Naruto era mais do que apenas muito, mas sim algo extraordinário, não era sem mérito. Toda vez, o chakra de Naruto parecia esmagadoramente excessivo, superando até mesmo aqueles que eram considerados de patentes mais altas. Natsuru só podia dizer que mesmo entre os ninjas de elite, ainda havia diferenças. Iruka olhou para os inúmeros clones de Naruto enchendo sua visão, estupefato. Isso é realmente Naruto? Não, é impossível. Mizuki, cercado por clones de Naruto, sentiu desespero. Como um ninja de nível médio com habilidades de combate medianas, estar cercado por esse número de clones o deixou sem esperança. Além disso, Mizuki percebeu que todas as suas ferramentas ninja estavam orbitando em torno daquele gênio irritante. Ele entendeu uma coisa, ele havia perdido toda a esperança. Seu livro dos selos, seus sonhos. Está na hora. Todos os clones de Naruto ajustaram seus protetores de testa e avançaram em direção ao agora derrotado Mizuki. Dengue. Natsuru observou enquanto Mizuki se afogava nas turbas de Narutos. Ele pensou que Naruto tinha pegado leve com ele. Com Mizuki derrotado, todos os clones de Naruto desapareceram. Hehe Naruto, coçando a cabeça e sorrindo orgulhosamente, olhou para Natsuru e Iruka. Naruto, você realmente cresceu muito. Iruka disse, incapaz de esconder seu orgulho. Sim. Natsuru guardou as ferramentas ninja ao redor, pensando que se ele algum dia deixasse a profissão ninja, ele poderia abrir uma loja de ferramentas ninja. A propósito, Natsuru, você realmente se tornou um Jonin? Iruka perguntou com uma pitada de antecipação. Milímetro, acabei de ser promovido hoje, embora seja apenas uma promoção especial de Jonin. Natsuru disse. Um Jonin especial ainda é um Jonin. Iruka sorriu com orgulho, e eu realmente treinei um aluno tão talentoso. Ei, o que é um Jonin? Naruto perguntou, coçando a cabeça. O ar ficou em silêncio. Natsuru olhou para Iruka, que, ignorando seus ferimentos, gritou com a testa cheia de veias. Você não aprendeu nada na academia? Natsuru observou com um sorriso enquanto Naruto recebia outro sermão de Iruka. Ele também olhou para Mizuki deitada no chão. Embora Naruto tivesse se contido, derramamento de sangue era inevitável. Ele observou cuidadosamente e sentiu que ainda podia controlar a situação. Contanto que não pensasse intencionalmente em matar o oponente, não havia um problema maior. Na pior das hipóteses, ele poderia nocauteá-los e deixar o resto para os outros. Isso era normal. Afinal, ele havia decidido deixar a Anbu imediatamente após encontrar situações incontroláveis no estado do vazio, então o impacto real foi limitado. Pena que outros não sabiam sobre seu estado do vazio. Iruka, preocupado com o possível roubo do livro dos selos por Naruto, planejou levar Naruto ao Hokage para se desculpar e admitir o erro. Isso não é necessário. Natsuru sentiu o Zanbu ao redor e disse, o Hokage já sabe sobre esse assunto. Eu só vou devolver o livro dos selos mais tarde. Com isso, Natsuru fez um sinal de mão, e um Anbu apareceu das sombras, acenando para ele antes de levar Mizuki embora. Mas, Naruto aprendeu o jutsu proibido do livro dos selos. Iruka parecia chocado e hesitante. Ele ainda estava um pouco atordoado, imaginando se Naruto realmente havia aprendido técnicas proibidas. Parece que Naruto só aprendeu o jutsu dos múltiplos clones das sombras? Natsuru perguntou, olhando para Naruto. Eu não entendi os outros, só esse foi o mais simples. Naruto coçou a cabeça. Então está tudo bem. Eu já tinha obtido o jutsu dos clones múltiplos das sombras para Naruto depois que ele se tornou um genin, pois realmente combina com ele. Natsuru disse, pegando um pergaminho, mas parece que não é mais necessário. É mesmo? Iruka finalmente relaxou, sentindo-se aliviado. Natsuru. Naruto olhou para o pergaminho em sua mão, que era um presente preparado para ele. Embora sua cabeça ainda doesse um pouco de antes, ele sentiu uma pontada de arrependimento por tê-lo entendido mal. Naruto tomou uma firme decisão de nunca mais duvidar de Natsuru. Esse pergaminho, posso ficar com ele? Naruto perguntou, olhando o pergaminho com avidez. Era um presente destinado a ele. Claro, mas Naruto, você deve se lembrar de não mostrá-lo a mais ninguém. Este jutsu é considerado proibido, e somente você pode suportar seus efeitos colaterais. Nem eu posso. Natsuru entregou o pergaminho a Naruto, falando seriamente. Entendido. Definitivamente não vou mostrar para os outros. Naruto assentiu seriamente, seus olhos brilhando enquanto ele aceitava o pergaminho. Iruka observou Naruto, ponderando se havia algo especial nele. Ele não conseguiu evitar sorrir, pensando que Naruto era realmente muito especial. A propósito, esse jutsu tem mais capacidades do que você mostrou. Eu te ensino como usá-lo corretamente mais tarde. Natsuru disse, decidindo desbloquear as habilidades de aprendizado de clone de sombra de Naruto com antecedência. Há mais habilidades? Então está decidido. Natsuru, você tem que me ensinar. Naruto disse alegremente, não apenas animado por receber um jutsu, mas também pela disposição de Natsuru em ensiná-lo. Hehe, já que todos estão felizes, vamos ao Ishiraku Ramen para comemorar. Iruka disse, coçando a cabeça. Os olhos de Naruto brilharam, e ele imediatamente avançou contra Iruka. Ei! Iruka, pego de surpresa, acabou caindo no chão com Naruto. Natsuru também não recusou sorrindo. Na realidade, lidar com Naruto não exigia o jutsu múltiplo Shadow Clone. Contanto que você não o desgostasse desde o começo e o aceitasse gradualmente era o suficiente. No entanto, Natsuru não mencionaria isso ao terceiro Hokage. Afinal, algumas coisas eram importantes na visão um tanto teimosa do Hokage.
O que importava agora não era se opor a ele, mas parecer o mais dócil possível. Além disso, Natsuru não tinha intenção de enganar os sentimentos de Naruto. Ele não tinha nenhum desejo obsessivo por pureza mental. Contanto que ele não estivesse planejando usar Naruto, e fosse benéfico para ele, não havia nada para se sentir culpado. Depois que Natsuru devolveu o livro dos selos e informou Okage, ele foi ao Ichiraku Ramen para se juntar a Iruka e Naruto. Mesmo que fosse tarde, o Ichiraku Ramen ainda estava aberto, provando que sua popularidade era bem merecida. De volta a casa, Natsuru pensou em visitar a Academia Ninja no dia seguinte. Ele havia prometido a Iruka que verificaria as tarefas finais da classe. Inicialmente, ele não quis concordar, achando que seria perda de tempo, mas uma certa imagem surgiu em sua mente, levando-o a concordar e decidir comprar uma câmera na manhã seguinte. No dia seguinte, Ino, parada em frente ao espelho, estava se preparando para as tarefas da classe. Embora não tivesse expectativas particulares, ela queria se vestir para esse momento importante em sua vida. Ino sabia que Natsuru não seria seu companheiro de equipe, então ela não tinha grandes esperanças. Ela só esperava estar em um time com Sakura e Hinata. Ino entendeu que era improvável, mas mesmo assim se arrumou e decidiu sair. Mãe, estou indo para a escola. Quando Ino saiu pela porta, um clarão de luz e um clique a fizeram parar. Logo, Ino viu Natsuru parado com uma câmera, capturando o momento, e ficou agradavelmente surpresa. Natsuru parecia um pouco insatisfeito com a câmera em sua mão. Embora não fosse uma daquelas câmeras antigas que exigiam um pano para criar um ambiente escuro, ainda não era muito conveniente. Ele não conseguia ver como as fotos ficaram ainda e teria que esperar até que fossem reveladas. Mas, depois de vasculhar a vila, esta foi a única câmera que ele conseguiu encontrar, uma sobra do País da Neve e um produto que não estava vendendo bem. Bom dia, Natsuru cumprimentou Ino, observando sua aparência. Seu cabelo loiro claro estava preso em um único rabo de cavalo, e seu rosto ligeiramente redondo, mas não acima do peso, fez a mão de Natsuru coçar para beliscá-lo. Ino estava usando a familiar roupa roxa e a bandagem enrolada em sua cintura. Natsuru, o que você está fazendo aqui? A voz de Ino estava cheia de surpresa. Bem, eu costumava fazer parte da turma, então Iruka me convidou para vir aqui. Pensei em te fazer uma surpresa. Tudo bem? Natsuru sorriu. Sim. Ino concordou e alegremente pegou sua mão, caminhando em direção à escola. A senhora Yamanaka, observando do andar de cima, ficou um pouco surpresa ao ver sua filha caminhando com Natsuru, mas então sorriu. Ela sabia que sua promoção a Jonin especial era satisfatória, mas o que mais importava era como a geração mais jovem se sentia. Vendo essa cena, ela se sentiu bem contente. Já que Ino gostava de Natsuru, ela encontraria um tempo para confirmar o relacionamento deles. No entanto, a senhora Yamanaka achou a diferença de altura entre Natsuru e sua filha um pouco estranha. Caminhando juntas, elas quase pareciam irmãs. Pelo que ela sabia, o desenvolvimento de sua filha era normal então. Natsuru tinha crescido mais rápido? Bem, essas eram questões pequenas, e a geração mais jovem teria suas próprias fortunas. Ela não se preocuparia muito com isso. Quando uma pessoa é extraordinária o suficiente, parece que tudo no mundo se torna um pilar de apoio para ela. Capítulo 107. O primeiro beijo de Naruto e Sasuke. Quando Natsuru entrou na sala de aula familiar com Ino, a sala, antes caótica, ficou em silêncio instantaneamente. Naquele momento, a atenção de todos foi atraída para Natsuru. Embora seu corpo tivesse se desenvolvido rapidamente, sua aparência não havia mudado muito, então eles o reconheceram rapidamente. Olá a todos, quanto tempo não nos vemos? Natsuru cumprimentou todos da classe primeiro. Em um instante, a sala de aula explodiu em caos. Embora Natsuru tivesse se formado há 2 anos, sua popularidade nesta classe parecia não ter diminuído. Além disso, ao ver Natsuru, que estava cada vez mais maduro e bonito, os olhos das garotas brilharam e quando viram Ino ao lado dele, ficaram um pouco desanimadas. Mas ainda assim se aproximaram. No momento seguinte, Natsuru estava cercado pela maioria dos estudantes, quase ao ponto de ser intransponível. Ao contrário de antes, quando eram principalmente meninas, até os meninos não conseguiam deixar de se aglomerar ao redor, fazendo perguntas. Claro que algumas pessoas permaneceram indiferentes. Quando Sasuke viu Natsuru, seus olhos brilharam, e um forte espírito de luta surgiu. Depois de 2 anos, ele havia crescido muito e queria testar a distância entre ele e Natsuru. Sasuke inicialmente pretendia abordar Natsuru diretamente como havia feito antes, mas ao ver a multidão cercando Natsuru, ele desistiu relutantemente. Esqueça, vou esperar até mais tarde. Natsuru não deve recusar se eu me aproximar dele, certo? Enquanto Sasuke refletia, ele também sentiu um galo se formando em sua cabeça, e era bem doloroso. Sakura, vendo essa cena, especialmente quando sua amiga Ino entrou de mãos dadas com Natsuru, arregalou os olhos. Ela estava preocupada com o estado recente de Ino, com suas frustrações internas amaldiçoando Natsuru como um canalha. Mas agora estava claro que o relacionamento deles havia se tornado muito próximo. Sakura sentiu uma ponta de inveja. Ino tinha feito um progresso significativo, mas e ela? Pensando nisso, Sakura olhou para Sasuke, suspirou e se sentiu um pouco deprimida. Como ela poderia se aproximar de Sasuke? Enquanto pensava, Sakura notou que Sasuke agora tinha relativamente poucas pessoas ao redor dele e seus olhos brilharam. Ela se levantou e andou em direção a Sasuke. Ugh, que irritante. Esse cara voltou nessa hora. Ele não acha isso problemático? Shikamaru disse, apoiando a cabeça na mesa e olhando para a figura cercada com confusão nos olhos.
Depois de alguma comoção, Natsuru finalmente sentou-se com Ino. Como os assentos não eram mais fixos, eles podiam sentar em qualquer lugar. Ino sorriu, sentindo-se orgulhosa ao sentir os olhares invejosos de seus colegas de classe. Se ela não tivesse feito um movimento cedo, ela poderia ter acabado como Sakura, correndo atrás de Sasuke. Nesse momento, Naruto finalmente chegou atrasado, seus olhos brilhando quando viu Natsuru. Infelizmente, Ino já estava sentada ao lado de Natsuru, e havia outras pessoas do outro lado, então ele não pôde se aproximar. Ele só pôde cumprimentar Natsuru e então procurar por um assento vazio. Então ele notou um assento vazio ao lado de sua paixão Sakura. No entanto, quando ele viu Sasuke ao lado de Sakura, seu rosto escureceu. Por que Sakura gostava desse cara arrogante? Com uma mistura de confusão, Naruto foi e se agachou na mesa de Sasuke, olhando para ele, tentando descobrir o que havia de tão bom nele que Sakura gostava. Sasuke olhou para Naruto confuso, sem entender o que esse cara fisicamente intenso estava fazendo agora. Ei, Naruto, o que você está fazendo? Sai da mesa, Sakura disse, um tanto irritada, vendo quão perto Naruto estava de Sasuke. Enquanto isso, Natsuru, silenciosamente segurando sua câmera, notou Naruto e Sasuke próximos e decidiu capturar o momento. Logo, os olhos de Sakura e Ino se arregalaram, e tanto Naruto quanto Sasuke ficaram atordoados. Depois de um momento, eles rapidamente se separaram, limpando suas bocas e vomitando. Sakura ficou paralisada em choque. O primeiro beijo de Sasuke parecia ter desaparecido bem diante de seus olhos, e seu coração sentiu um golpe esmagador. Se pudesse, provavelmente jogaria Naruto para fora depois de dar-lhe alguns golpes de ombro. PFFT, Ino não conseguiu evitar rir quando viu isso. Natsuru olhou para sua câmera com satisfação. Esse ângulo era perfeito. Natsuru, como você sabia que eles iriam? Você sabe, Ino perguntou ainda rindo. Bem, inicialmente eu só queria capturar o triângulo amoroso deles, mas acabei com essa cena interessante. Eu acertei em cheio, respondeu Natsuru. Definitivamente deu certo, Ino assentiu seriamente, então pensou no triângulo amoroso que Natsuru mencionou. Ela apoiava Sakura, mas Naruto parecia ter um bom relacionamento com Natsuru, e Sasuke também tinha um bom relacionamento com ele. Esqueça. Contanto que Sakura fique com alguém digno está tudo bem. Pensando nisso, Ino olhou para Natsuru. Ela gostava dele, e ele deveria gostar dela também, certo? O coração de Ino se aqueceu com um sorriso genuíno. Logo, a sala de aula voltou ao normal, embora muitos alunos ainda lançassem olhares invejosos para Natsuru, especialmente as meninas que ocasionalmente fixavam olhares invejosos em Ino. Quando o sinal da aula tocou, Iruka entrou com uma lista. Quando Iruka viu Natsuru, seus olhos também brilharam. E ele anunciou que Natsuru havia se tornado um Chunin para encorajar os outros alunos a trabalhar duro e aspirar a se tornarem Chunin também. Não se sabe se o incentivo de Iruka teve o efeito desejado, mas quando Iruka terminou de falar, a classe inteira explodiu em caos. Afinal, nem todo mundo era como Naruto, que não sabia o que ser um Chunin representava. Mesmo na sala de aula, os alunos se reuniam em volta de Natsuru, e não importava o quanto Iruka gritasse, era inútil. Somente quando arcos elétricos começaram a piscar ao redor de Natsuru os alunos retornaram aos seus assentos com medo. Iruka lançou um olhar agradecido para Natsuru, e Natsuru deu de ombros em resignação, dando a Iruka um olhar que dizia, eu sabia que seria assim. Natsuru pensou que seu progresso tinha sido um tanto exagerado. Esse tipo de comoção já era considerado bom. No momento em que Iruka fez o anúncio, Sasuke bateu as mãos na mesa e se levantou abruptamente. O que há para se surpreender? Eu já sabia, Naruto disse presunçosamente ao lado de Sakura, vendo a reação de Sasuke. Ignorando Naruto, Sasuke sentou-se novamente, mas seus olhos estavam muito brilhantes porque ele se lembrou do que Natsuru havia lhe dito antes. Quem disse que você não pode se vingar se não conseguir me alcançar? Não acredito que eu seja pior do que aquele cara que você mencionou. Inicialmente, Sasuke estava um pouco duvidoso sobre essas palavras, mas principalmente desacreditou nelas. No entanto, agora, Sasuke começou a acreditar porque aquele cara se tornou um Chunin aos 13. Natsuru se tornou um Chunin até um ano antes disso. Além disso, Sasuke sentiu sua própria força aumentando rapidamente e percebeu que provavelmente estava na fase de crescimento rápido que Natsuru mencionou. Olhando para Natsuru agora, Sasuke de repente sentiu uma onda de confiança. Embora Sasuke sempre quisesse vingança, ele também estava ciente da lacuna entre ele e Natsuru. Agora, ele parecia ver esperança e seus olhos brilhavam. Jin, sério. Shikamaru olhou para Natsuru. Seu comportamento preguiçoso habitual desapareceu completamente, seus olhos cheios de descrença. Em seguida, Shikamaru suprimiu seu espanto interior, juntando seus 5 dedos e pensando rapidamente. Ele sabia que se tornar um Chunin não era algo simples. A conquista de Natsuru significava que ele devia ter feito algo significativo. Ser um Chunin em tão pouco tempo indicava conquistas substanciais. Mas ele nunca tinha ouvido falar do nome de Natsuru antes, o que significava que Natsuru poderia ter usado outro nome durante suas façanhas. Então, Shikamaru pensou em quaisquer realizações repentinas e importantes dos últimos 2 anos. Logo, os olhos de Shikamaru se arregalaram ainda mais em surpresa enquanto ele encarava Natsuru. Poderia ser. Entretanto, além dessa possibilidade, Shikamaru considerou outras possibilidades, embora muito menos prováveis. Ele ficou imaginando que tipo de pessoa anormal seu antigo colega de classe havia se tornado. Natsuru, sem saber dos pensamentos de Sasuke e Shikamaru, estava conversando com Ino.
Natsuru, quem você acha que serão meus companheiros de equipe? Ino perguntou. Shikamaru e Shoji, Natsuru respondeu com confiança. O quê? Como podem ser esses dois? Um é gordo e o outro é totalmente preguiçoso. Ino franziu a testa dizendo, e como você tem tanta certeza? Porque Ino e Shikasho não podem ser separados. Você pode não saber, mas seu pai e os pais deles formam o trio Ino Shikasho. As técnicas dessas três famílias são altamente compatíveis e podem exercer efeitos tremendos quando combinadas, explicou Natsuru sem esconder nada. Bem, isso não deixa nenhuma outra esperança, não é? Ino piscou, pensando também no bom relacionamento de seu pai com aqueles dois, sentindo-se um tanto decepcionada. Com quem você gostaria de estar em um time? Natsuru perguntou, sentindo um pouco de inveja. Poderia ser, claro, Sakura e Hinata. Acho que nós garotas deveríamos formar um time e provar que não somos inferiores a ninguém. Ino disse, sem notar a mudança na expressão de Natsuru. Natsuru ficou atordoado e então não conseguiu evitar rir de si mesmo. Parecia que ele era apenas uma pessoa comum, afinal. Ei, por que você está rindo? Você acha que o que eu disse está errado? Ino olhou para Natsuru com uma carranca. Não, eu só acho que a mais forte entre os Sannin é Lady Tsunade, que é uma mulher, Natsuru disse rapidamente. Ele realmente acreditava nisso porque Tsunade tinha essa força, apesar de ter se deixado levar após a morte de seu ente querido e seu medo de sangue. Se ela tivesse se dedicado ao treinamento, mesmo o incompleto modo sábio de Jiraiya poderia não ser páreo para ela. E além disso, o modo sábio não é exclusivo do Monte Myoboku. Isso é bom, Ino disse com satisfação, seu rosto cheio de antecipação. Lady Tsunade era seu ídolo, não, ela deveria dizer, o ídolo da maioria das ninjas femininas em Konoha. Neste ponto, Iruka terminou seu discurso de abertura e começou a anunciar as atribuições da equipe. Capítulo 108. Ainda é o primeiro beijo, mas é a vez do protagonista. Equipe 10. Nara Shikamaru, Yamanaka Ino, Akimichi Shoji. Quando Iruka fez o anúncio final, toda a esperança sumiu do rosto de Ino. Após completar as tarefas da equipe, Iruka também informou à classe que os instrutores de cada equipe chegariam para coletar seus esquadrões em breve, aconselhando os alunos a esperar pacientemente. Antes de sair, Iruka pareceu se lembrar de algo e acrescentou que os alunos não tinham permissão para se movimentar antes da chegada dos instrutores, ou suas bandanas genin seriam confiscadas. Originalmente, essa regra não existia, mas Iruka se lembrou de como antes os estudantes cercaram Natsuru, bombardeando-o com perguntas. Ele queria evitar uma repetição daquela cena. A sala de aula ficou em silêncio instantaneamente. Embora a maioria deles entendesse que Iruka provavelmente não estava falando sério, ninguém ousou testar. Afinal, seria uma perda enorme se eles não pudessem se tornar ninjas por causa de algo trivial. Na verdade, Shikamaru e Shoji são muito bons, comentou Natsuru após ouvir as atribuições de equipe de Iruka, respondendo à pergunta anterior de Ino. O que há de tão bom neles? Shoji só sabe comer e Shikamaru é preguiçoso e sempre fica no último lugar da classe, respondeu Ino. Você só está vendo a superfície. Shikamaru mal escreve alguma coisa durante os exames. Se ele os levasse a sério, suas notas provavelmente superariam as de Sakura, disse Natsuru com uma risada, sentindo que Shikamaru estava sendo seriamente subestimado. Sério? Ino estava cética. Como amiga de Sakura, ela estava bem ciente de quão forte era o conhecimento teórico de Sakura. Além de você, quem mais consegue acompanhar Sakura em teoria? Claro, ele senta perto de mim, então eu consigo ver claramente. Ele só se incomoda com questões de múltipla escolha ou aquelas que exigem respostas curtas. Ele deixa a maior parte do papel em branco. Ter um companheiro de equipe como ele vai melhorar muito a eficiência geral da sua equipe, explicou Natsuru. Mesmo que seja esse o caso, Shoji. Ino aceitou relutantemente a explicação de Natsuru e rapidamente fez outra pergunta. Shoji, as técnicas secretas do clã deles são incrivelmente poderosas. Ele come muito porque é necessário para essas técnicas. Além disso, ele é um cara direto. Só não o chame de gordo, e se você estiver disposto a dividir comida com ele, Shoji definitivamente se tornará um companheiro de equipe confiável, disse Natsuru. Natsuru então explicou a Ino a história do antigo trio Ino Shikasho, e algumas dinâmicas básicas da equipe. Parece uma boa combinação. Se ao menos Shikamaru e Shoji fossem meninas, Ino suspirou, desistindo de suas reclamações e se apoiando em Natsuru. Natsuru pausou então uma imagem de um Shikamaru feminilizado e Shoji passou por sua mente. Ele rapidamente balançou a cabeça para dissipar o pensamento irrealista. Logo depois, um ninja entrou na sala. Embora não fosse muito alto, ele tinha uma estrutura larga e musculosa e uma barba cheia. Seus olhos examinaram os alunos restantes, parando em Shikamaru, Shoji e Ino antes de finalmente pousar em Natsuru. Então, esse é o pequeno gênio ainda mais talentoso que Kakashi? Aquele de quem o velho nunca para de se gabar? Natsuru olhou para o recém-chegado também. Com certeza, era o filho do terceiro Hokage, Azuma Sarutobi. Time 10, sigam-me, Azuma disse depois que seu olhar se desviou de Natsuru. Ele andou em direção à porta, e Natsuru e os outros três o seguiram para fora. Além de Kakashi, os outros instrutores Jonin chegaram bem rápido. Embora Natsuru quisesse conhecer o lendário cara meio a meio, haveria muitas oportunidades no futuro. Não havia pressa. Natsuru. Quando Natsuru estava prestes a sair, Sasuke gritou, sabendo que perderia a chance se não falasse agora. HM? Natsuru olhou para Sasuke.
Mesma hora, mesmo lugar, Sasuke disse antes de se sentar novamente. Perto dali, Naruto coçou a cabeça em confusão. Mesma hora? Mesmo lugar? Naruto pensou por um momento e percebeu que ele também tinha seu próprio ponto de encontro regular com Natsuru. Sorrindo, ele acenou para Natsuru também. Entendido, Natsuru concordou. Ele também estava curioso para ver como Sasuke havia crescido. Azuma, que era bem rico, levou o grupo de 4 ao restaurante Yakinikuke. Os olhos de Shoji brilharam com a visão. Embora ele ainda não soubesse quem era esse professor, ele já o aprovava. Shikamaru olhou para Azuma, reconhecendo de algumas aulas que ele havia ensinado na escola. Quanto ao porquê de Shoji não o reconhecer, isso era algo que somente Shoji poderia responder. Tudo bem, deixe-me me apresentar. Eu sou Sarutobi Azuma, filho do terceiro Hokage, um Jonin. Quanto aos meus gostos, vamos pular essa parte, disse Azuma, seu rosto corando levemente. Ele continuou, eu realmente não desgosto de nada. Agora, por que vocês não se apresentam? Azuma disse, observando Shoji devorar sua refeição. Ele não pôde deixar de se perguntar se havia cometido um erro. Ah bem, não é grande coisa, ele não estava com falta de dinheiro. Depois que Ino, Shikamaru e Shoji se apresentaram, todos os olhos se voltaram para Natsuru. HM? Preciso me apresentar também? Natsuru fez uma pausa e então, depois de pensar por um momento, disse, eu sou Natsuru, um Jonin especial. Eu gosto de mim mesmo, da minha mãe e da Ino. Eu não gosto do que eu não gosto. O rosto de Ino ficou vermelho de vergonha. Ela tinha sido tímida demais para dizer que gostava de Natsuru em sua apresentação, mas agora, eu também gosto do Natsuru, disse Ino timidamente, mas sinceramente, sentindo uma alegria calorosa em seu coração. Shikamaru e Shoji não reagiram muito, eles sabiam disso há algum tempo. Shikamaru até revirou os olhos levemente e disse, isso é basicamente o mesmo que não dizer nada. Azuma, no entanto, ficou surpreso. Ele olhou para Natsuru, depois para Ino, percebendo que a garotinha de seu time já havia sido reivindicada por alguém. Mas novamente não foi tão surpreendente. Pessoas excepcionais tendem a atrair outras. Azuma se sentiu um pouco irritado ao ouvir seu pai elogiar Natsuru constantemente, mas depois de aprender mais sobre as realizações de Natsuru nos últimos 2 anos, bem, essa irritação desapareceu. Kakashi não conseguia acompanhar Natsuru, então por que ele deveria esperar isso? Azuma se rendeu mentalmente. Tudo bem, vocês podem me chamar de Azuma-sensei, mas Natsuru, me chame de Azuma, Azuma disse. Agora, vamos comer um pouco de carne grelhada, certo? Não era nenhuma surpresa que Azuma se sentisse assim. Shoji já tinha comido uma quantidade enorme, deixando Azuma suspirando. Esse garoto estava realmente se esforçando ao máximo. Ele tinha a sensação de que essa não seria a última vez que ele teria que pagar uma conta alta. Após a refeição, todos se afundaram de volta em suas cadeiras, cheios e contentes. Azuma, ainda sorrindo, então fez um anúncio inesperado. Ah, a propósito, tem uma coisa que você precisa saber. Amanhã, tem outro teste. Se você falhar, terá que devolver suas bandanas e voltar para a academia. Azuma ficou perplexo quando ninguém reagiu a essa notícia. Normalmente alguém teria entrado em pânico, mas em vez disso não houve nada. Que chatice, Shikamaru murmurou. Ino já sabia por Natsuru, e Shoji, que poderia ter reagido, estava ocupado demais esfregando sua barriga estufada para responder. Tudo bem, já que todos vocês entenderam, nos encontraremos amanhã. Cheguem na hora, disse Azuma, dispensando o time. Quando o time 10 se separou, Natsuru caminhou pela vila com Ino ao seu lado. Ino, você ainda deve ser cautelosa durante o teste de amanhã. Mesmo que Azuma não seja tão rigoroso quanto alguns outros professores, um desempenho ruim ainda pode significar ser mandado de volta para a academia, Natsuru aconselhou, planejando pular o teste ele mesmo. Entendo, Ino assentiu, sentindo-se um pouco hesitante sobre se deveria ou não mencionar o que sua mãe havia pedido. Afinal, Ino finalmente percebeu as intenções da mãe, o que a fez se sentir um pouco envergonhada e insegura. Era muito cedo? Natsuru ficaria assustado? Perdida em pensamentos, Ino não percebeu que Natsuru a havia levado para uma parte mais tranquila da vila e parou de andar. Natsuru olhou para Ino, que ainda não havia reagido, e não conseguiu evitar de esticar a mão para beliscar sua bochecha. Ele estava querendo fazer isso há um tempo, e agora que tinha, a sensação suave e agradável o fez relutante em soltar. O que você está pensando, Ino? Tem algo que você não pode me contar? Natsuru perguntou, notando sua hesitação. Sentindo a mão de Natsuru em seu rosto, Ino se acostumou com esse gesto. Ele parecia realmente gostar de beliscar suas bochechas. Depois de hesitar por um momento, ela finalmente disse a ele o que sua mãe havia instruído. Entendi. Me avise quando sua família estiver livre. Seu pai está bem ocupado, e eu sou flexível com minha agenda. Assim que você decidir um horário, eu vou lá com minha mãe, respondeu Natsuru. Os olhos de Ino se arregalaram. As palavras de Natsuru indicavam claramente que eles já estavam indo para a reunião de pais. Estava realmente progredindo tão rápido? Ino podia sentir a sinceridade nos sentimentos de Natsuru por ela. Ele não estava apenas brincando casualmente com as emoções dela. Uma onda de alegria e emoção tomou conta dela, e seus olhos ficaram marejados de lágrimas. No momento seguinte, Ino correu para frente, envolvendo os braços em volta de Natsuru e ficando na ponta dos pés. Natsuru, por sua vez, também estava de olhos arregalados. Essa era a primeira vez em sua vida que ele vivenciava algo assim. Mas enquanto olhava para o rosto de Ino, um pensamento surgiu em sua mente. Estou cometendo um crime? Ele rapidamente descartou a ideia.
Eles nem eram do mesmo mundo, e além disso, ela logo seria sua noiva. Havia algo errado em beijar sua noiva? De jeito nenhum. No momento seguinte, ele colocou os braços em volta da cintura de Ino, seu torso envolto em bandagens. Muito tempo depois, Natsuru e Ino caminharam de mãos dadas em direção à casa de Ino, ambos com os rostos corados. Ino sentiu que tinha sido um pouco impulsiva, mas não se arrependeu. Quanto a Natsuru, ele estava se sentindo bastante satisfeito. Ele até queria fazer de novo, embora, infelizmente, eles não pudessem ir mais longe ainda. Eles ainda eram muito jovens à juventude. Natsuru sentiu como se, através de Ino, ele tivesse recuperado uma parte de sua juventude que ele havia descartado uma vez. O pensamento trouxe um sorriso ao seu rosto. Antes que percebessem, eles chegaram à casa de Ino. Natsuru, eu te aviso depois que falar com meus pais, disse Ino, com o rosto vermelho. Tudo bem, Natsuru assentiu, observando-a desaparecer pela porta. De repente, uma sensação de relutância tomou conta dele. Ele balançou a cabeça e, em vez de ir para casa, foi até um campo de treinamento há muito tempo não utilizado. Claro, não era o da sua infância, não era mais adequado para seu nível atual de treinamento. Este campo de treinamento havia sido preparado para ele pela Anbu, e ele geralmente era o único que o usava. A maior parte do seu tempo havia sido gasto fazendo missões longe da vila, então ele não teve muita oportunidade de treinar aqui. Agora, olhando para as instalações bem equipadas, ele se sentiu bastante satisfeito. Era hora de Natsuru considerar seus próximos passos. Capítulo 109. Esgrima, Senjutsu e Ninjutsu. No campo de treinamento da Anbu, Natsuru estava sozinho, segurando sua espada. A primeira foi a esgrima. Natsuru pensou por um momento, então pegou a espada que havia feito sob medida para Tetsuya e começou a praticar. Se um espadachim experiente visse seus movimentos atuais, ele poderia inicialmente ignorá-los, já que muitas de suas ações não eram totalmente padronizadas e sua esgrima parecia medíocre. No entanto, se estivessem presentes, logo perceberiam que no momento em que Natsuru desembainhou sua espada para praticar, todo o campo de treinamento foi imediatamente tomado por uma tênue, porém mortal, sensação de perigo, como se a espada pudesse balançar a qualquer momento e tirar a vida do observador. Natsuru rapidamente franziu as sobrancelhas e parou, percebendo a situação com sua esgrima. Não era difícil de entender, pois todas as suas técnicas de espada foram desenvolvidas passo a passo, projetadas para a maneira mais eficiente de matar ninjas inimigos. Isso resultou em um estilo de espada que era exclusivamente seu. Pode-se dizer que era baseado no estilo de White Fang, mas distintamente diferente. Portanto, na ausência de inimigos reais, praticar assim não era muito efetivo. Mais importante, sua esgrima despertou sua intenção de matar, que havia se acalmado anteriormente. Com isso em mente, Natsuru suspirou e decidiu parar temporariamente de praticar esgrima. Refletindo sobre suas habilidades com a espada, ele lembrou que após adquirir as técnicas de Sakuma Take, seu progresso foi rápido. Até mesmo o Capitão Anbu perguntou a Natsuru como ele treinava, notando que ele parecia ter dominado o estilo de Sakumo. Natsuru não tinha intenção de esconder nada e compartilhou seu entendimento com o capitão, mas o capitão não acreditou nele, pensando que a esgrima era menos prática que o ninjutsu. Isso deixou Natsuru sem palavras na época. Se você não acredita em mim, por que pergunta? Ele pensou. Mas ele também percebeu que nem todo mundo era adequado para esse tipo de esgrima. Ele só achou eficaz porque se encaixava perfeitamente nele. Finalmente Natsuru sacudiu o fio da lâmina, sabendo que seu velho companheiro teria que descansar por um tempo. Parecia quase como se a própria espada sentisse isso, pois seu fio brilhante parecia perder o brilho. Natsuru olhou fixamente para isso. Se realmente tivesse algum tipo de espírito, então com todas as pessoas que ele havia matado, poderia ser uma espada amaldiçoada? Balançando a cabeça, ele descartou o pensamento. Mesmo que seja, e daí? Quem está usando ainda sou eu. Não precisa culpar a arma. Quando Natsuru estava prestes a embainhar a espada, ele parou. Pensando por um momento, ele infundiu chakra em sua mão e usou a técnica de selamento do elemento fogo para gravar 2 caracteres japoneses na guarda da espada. Tinta. Natsuru decidiu que não usaria mais o codinome Ink e então o deu à espada que o acompanhou por mais de um ano. Ele então embainhou a espada e a selou dentro de um pergaminho. Técnicas de selamento são tão convenientes, ele refletiu. O próximo foi Senjutsu. Natsuru considerou suas reservas de chakra, estimando que ele tinha cerca de uma carta. Aprender Senjutsu ainda pode ser desafiador, mas não deve resultar em ele ser sobrecarregado pela energia natural. Além disso, ele sempre sentiu que a energia natural que ele sentia era bastante gentil, então provavelmente não o consumiria, certo? Ainda assim, ele decidiu que seria melhor esperar até que sua intenção de matar diminuísse completamente antes de mergulhar de cabeça. Graças ao Void State, ele agora conseguia manter um estado meditativo em sua forma normal. Mas fosse porque esse estado ajudou a suprimir sua intenção de matar ou não, seu crescimento sensorial havia estagnado. Mais importante, ele teve uma premonição de que, quando sua intenção de matar se dissipasse completamente, seu estado do vazio passaria por uma transformação qualitativa, uma que o treinamento contínuo sozinho não conseguiria alcançar. Então não havia pressa com o Senjutsu. Sua intenção de matar estava diminuindo em um ritmo razoável. Além disso, ele coçou a bochecha, notando que quando estava mais relaxado, particularmente quando estava com Ino, esse processo de acalmar acelerava. Enquanto isso, ele poderia se concentrar em outras coisas.
Quanto à sua habilidade de sentir energia natural, ele já podia senti-la em seu estado normal. Ele ainda não tinha entrado no modo sábio, então não conseguia vê-la, mas talvez uma vez que seu estado de vazio evoluísse, haveria uma surpresa reservada. Por fim, havia o principal motivo pelo qual Natsuru tinha vindo hoje, ninjutsu. Começando com a liberação de raios, arcos de eletricidade piscaram ao redor dele, mas ele franziu a testa e balançou a cabeça. A liberação de relâmpago agora era totalmente ineficaz. Sua ideia anterior havia se mostrado irrealista. Enquanto ele conseguia resistir à maioria dos jutsus de relâmpago de baixo nível, os de nível mais alto eram impossíveis de negar. Ele também já teve esperanças de que continuar a fortalecer essa técnica poderia deixá-lo atingir o mesmo nível do terceiro Raikage. Agora, ele percebeu que isso era uma ilusão. A taxa de crescimento de sua força física superou em muito sua resistência. Nesse ponto, a liberação de relâmpago serviu apenas para aliviar a fadiga, com quase nenhum benefício para seu corpo. Então, o físico do terceiro Raikage provavelmente era o resultado de um ambiente especial e remédios secretos. Era impossível atingir esse nível em condições normais. Ainda assim, mesmo um pequeno benefício era melhor do que nada, e ajudava a aliviar a fadiga, então ele continuaria usando. Quanto ao campo eletromagnético, ele agora conseguia manter uma certa intensidade ao redor de si, até mesmo usando-o para aceleração eletromagnética. Mas quanto a criar algo tão poderoso quanto um canhão eletromagnético, ele ainda estava longe. A vantagem real do campo eletromagnético estava em sua versatilidade. Por exemplo, ele poderia fazer uma Kunai Flying Thunder God voar atrás de um inimigo ou perfurá-lo diretamente. Mas Kunai não eram ideais para isso. Natsuru havia encomendado alguns fragmentos de ferro extremamente afiados de Tetsuya, mas a maioria dos inimigos não durava o suficiente para que ele precisasse deles. Ele também usava pellets de ferro comuns para alguma defesa básica. Resumindo, ele ainda estava longe da sua super kunai de relâmpago eletromagnética imaginada. Mas ele já conseguia usar uma simples kunai de relâmpago, e ela era rápida, embora não rápida o suficiente para ele. Natsuru se perguntou se em vez de focar somente em aumentar a força do campo eletromagnético, ele poderia trabalhar na expansão de seu alcance. Arcos de eletricidade tremeluziam ao redor dele. Embora controlá-los a uma distância maior fosse difícil, ele assentiu, lembrando como Sasuke mais tarde desenvolveu o Chidori String, que teve um efeito similar. Talvez ele pudesse aprender essa técnica e usá-la para aumentar seu alcance. Se ele pudesse estender o alcance, Natsuru imaginou inúmeras kunai do deus do trovão voador dançando livremente dentro do campo magnético. Isso não criaria um domínio aterrorizante? Quanto ao Chidori, ele raramente o usava em sua forma pura, preferindo o desenvolvimento posterior de Sasuke, o Chidori Katana, que era muito mais prático e não tinha as desvantagens do Chidori. Isso encerrou seu trabalho com a liberação de relâmpagos. Sua direção estava clara há algum tempo, agora era apenas uma questão de ampliar seu escopo. No entanto, ele tinha algumas ideias para a liberação de vento. Com suas reservas de chakra atuais, uma liberação de vento, Rasen Shuriken com potência máxima seria um pouco cansativa, mas ele poderia usar uma versão mini. Afinal, usar a versão com potência máxima desperdiçaria muita energia. Embora Natsuru tivesse esse pensamento, ele não parou por aí. Ele sentiu que o poder de corte do Rasen Shuriken não era particularmente excepcional. Pelo que ele se lembrava, o Rasen Shuriken era eficaz principalmente por causa de sua frequência de ataque e do número de acertos como uma neurotoxina. Mas Natsuru achou que tudo isso era desnecessário, um corte limpo era tudo o que precisava. No momento, suas técnicas favoritas de liberação de vento eram Vacuum Wave e o Índico Terteshik. Para ele, essas pareciam ser as técnicas de corte de liberação de vento. Mas como Vacuum Wave já era um dos jutsus de vento de primeira linha, ele se viu em um beco sem saída. Se necessário, ele teria que criar seu próprio jutsu, seguindo o caminho de Vacuum Wave. O que ele precisava era de um golpe único definitivo, o jutsu de vento decisivo que pudesse cortar qualquer coisa. Quanto à técnica do cortador de vento, ele havia chegado ao ponto em que não precisava mais de sinais de mão para usá-la. Ele gostava de infundi-la em sua espada, e às vezes ela podia até produzir efeitos semelhantes à energia da espada, o que era bem útil. Então, antes de desenvolver suas próprias técnicas, ele decidiu seguir o método original e aprender a liberação do vento, Rasen Shuriken. Embora ele não tivesse dominado o modo sábio ainda, já que ele tinha a técnica do deus voador do trovão, ele não estava muito preocupado em ser pego em sua explosão. O que Natsuru não percebeu com base em sua memória, foi que o Rasen Shuriken de Naruto não poderia ser lançado inicialmente porque ainda era um jutsu incompleto. Quanto à liberação de vento, Galé Palme era praticamente inútil para ele neste momento. No entanto, ele estava ponderando se os princípios por trás dela poderiam ser desenvolvidos em técnicas mais avançadas, o que poderia aumentar seus efeitos de suporte. Mas todas essas técnicas, não importa qual, levariam tempo para serem pesquisadas. Natsuru sentiu um pouco de dor de cabeça por causa disso e pensou que talvez não valesse a pena apressar o estudo da Galé Palme. Mesmo que ele a desenvolvesse mais, quando ele melhorasse sua força novamente, ela poderia se tornar obsoleta de qualquer maneira. Natsuru olhou para o vento invisível em sua mão e percebeu que ainda havia muito a aprender. Também havia algumas outras coisas diversas, como técnicas de selamento. Ele não tinha intenção de criar suas próprias técnicas de selamento, só aprender ninjutsu já estava lhe dando problemas o suficiente.
quanto mais desenvolver novos jutsus de selamento. Então, ele planejou fazer as coisas passo a passo. Primeiro, ele se concentraria em dominar o selo dos 8 trigramas e o selo dos 4 símbolos antes de passar para qualquer outra coisa. Ele não estava com pressa para isso. Com as técnicas de selamento de Naruto como referência, sua pesquisa estava progredindo bem rápido. Ele já podia usar alguns selos, mas ainda precisava de uma preparação extensiva. Não havia muito que ele pudesse fazer sobre isso, já que ele não tinha dedicado muito tempo às técnicas de selamento no último ano e meio. E então havia ninjutsu médico. Isso mesmo, ele havia aprendido ninjutsu médico. Inicialmente, ele só queria aprender o básico para se curar, mas depois descobriu que tinha um talento especial para isso e achou que era relativamente fácil. Então acabou aprendendo todos os fundamentos. O ninjutsu médico lhe trouxe a maior surpresa, embora também tenha levantado algumas questões sem resposta. Capítulo 110. Ninjutsu médico e o duelo. Por que Natsuru achou tão fácil? Porque aprender ninjutsu médico requer controle preciso de chakra e uma mentalidade delicada, ambos os quais ele tinha em abundância. Na verdade, ele era particularmente notável em controle preciso de chakra. Além disso, antes de aprender ninjutsu médico, ele já havia estudado muito sobre o corpo humano para sua técnica de massagem Lightning Release. Ele também ganhou conhecimento considerável sobre ninjutsu médico. Assim, quando chegou a hora de aprender ninjutsu médico, ele foi capaz de usá-lo depois de apenas algumas tentativas, incluindo a técnica médica de nível, a palma mística. Ninjutsu médico, em sua essência, é um tipo de jutsu onde o praticante usa chakra para estimular células, ajudando o paciente a curar ferimentos. Por meio de diferentes transformações, ele também pode desintoxicar ou ser usado para propósitos ofensivos. Na realidade, ele consome mais do que apenas o chakra do usuário. Ele também depende da capacidade de recuperação do próprio paciente. Em outras palavras, se alguém chega ao ponto de exaustão física completa, com suas células totalmente desprovidas de vitalidade, o ninjutsu médico provavelmente seria ineficaz. Para Natsuru, nada disso foi particularmente difícil. No entanto, ao usar Mystical Palm para se curar, ele não conseguiu evitar sentir que estava apenas roubando Peter para pagar Paul. Nota: roubando Pedro para pagar Paulo significa tirar dinheiro de uma pessoa ou coisa para pagar outra pessoa ou coisa, resultando na criação de outra dívida ou no mesmo resultado. Chakra é uma combinação de energia física e espiritual, com energia física vindo das células. Então, no final, ele está usando energia extraída das células para estimular as próprias células, e então alcançar a recuperação? Por que não pular esta parte completamente e controlar diretamente a energia física para repor o ferimento? Já que o ninja pode treinar para controlar manualmente a extração de energia física e combiná-la com energia espiritual. Teoricamente, deveria ser possível transferir energia física pura para o ferimento e economizar energia espiritual sendo desperdiçada. Isso evitaria a etapa de convertê-lo em chakra, melhorando muito o controle sobre a própria condição física. Infelizmente, apesar de repetidas tentativas, Natsuru não havia obtido nenhum resultado. Parecia impossível controlar a energia física sozinho. Inicialmente, ele pensou que se conseguisse, poderia tentar transferir energia física pura para o ferimento de outra pessoa para ver o efeito. Se o corpo a rejeitaria ou se isso levaria a uma forma alternativa de cura. Mas como ele nem sequer havia passado do primeiro obstáculo, ele abandonou essa ideia por enquanto. No entanto, durante seus experimentos, ele fez outra descoberta. Ele podia usar chakra diretamente para curar de dentro, sem precisar aplicar Mystical Palm externamente. Isso poderia ser considerado um avanço decente, embora Natsuru ainda não tivesse desistido de sua ideia original. Ele sentiu que tanto a energia física quanto a espiritual poderiam ter outras aplicações. Quanto a outros usos do ninjutsu médico, como o bisturi de chakra, ele já era altamente proficiente. Ele já havia integrado essa técnica com o corte de liberação de vento há muito tempo. Então, não foi fácil bloquear sua espada. Mais importante, seu bisturi de chakra não só podia cortar a superfície do corpo, mas também fatiar diretamente os órgãos internos. Ele também o infundiu com corte baseado em chakra. Como resultado, Natsuru podia usar sua espada para cortar muitos ninjutsus mais fracos. Na verdade, se sua espada alcançasse o oponente antes que ele pudesse lançar seu jutsu, ele poderia interromper a força ou fluxo de chakra para impedir que o jutsu fosse liberado. Energia física. Natsuru murmurou, relembrando os conceitos de liberação yin e yang, embora não conseguisse se lembrar exatamente dos detalhes. Ele só sabia que elas existiam, mas não tinha certeza de como eram formadas, provavelmente algo a ver com energia física e espiritual. Após planejar grosseiramente seu caminho a seguir, ele retornou ao treinamento. Por enquanto, ele almejava dominar rapidamente a liberação de vento, Rasen Shuriken usando o que ele podia pegar emprestado do original. Natsuru estendeu a mão, e um Rasengan começou a se formar em sua palma. Este era um Rasengan que ele criou usando a transformação básica da natureza de liberação de vento, e agora sua tarefa era maximizar as propriedades de corte do elemento vento. Ele precisava que cada fio de chakra que formava o Rasengan agisse como uma agulha, exibindo poder de corte. Logo, o campo de treinamento foi preenchido com um som barulhento e penetrante. O Rasengan em sua mão foi cercado por chakra cada vez mais denso, mas logo depois,
Natsuru pausou enquanto o Rasengan em sua mão se dissipava. Ele não ficou surpreso com esse resultado. Embora seu controle de chakra fosse excepcionalmente forte e seu domínio da transformação da natureza fosse avançado, era quase impossível ter sucesso na primeira tentativa. Natsuru pegou uma pílula de soldado e engoliu. Ele percebeu que criar o Rasen Shuriken provavelmente consumiria algumas pílulas de soldado, mas, felizmente, dinheiro não era um problema para ele agora, e Fox, de seu antigo time, tinha muitas pílulas. Combinar Rasengan com liberação de vento é realmente um pouco desafiador. Não é de se espantar que o quarto Hokage não tenha conseguido completá-lo em pouco tempo, pensou Natsuru, sentindo a pílula do soldado digerindo e seu chakra se recuperando enquanto se preparava para continuar. Então, um pensamento o atingiu. Ele estava adicionando a liberação de vento, mas e a liberação de relâmpago? Ele havia abandonado esse atributo anteriormente, mas com seu nível atual de controle, ele deveria ser capaz de criar à força um Rasengan de liberação de relâmpago. Certo, com essa ideia em mente Natsuru não hesitou. Um relâmpago começou a piscar em sua palma, e gotas de suor se formaram em sua testa. Depois de um longo esforço, ele desistiu. Ainda não funcionou. Controlar a forma do relâmpago no ar era muito difícil. O poder do relâmpago era simplesmente muito selvagem. Em vez disso, pode ser mais fácil adicionar liberação de relâmpago para formar um Chidori. Mas e se ele pudesse combiná-los? Em vez de formar um Rasengan puramente com a liberação de relâmpago, e se ele usasse apenas as propriedades de aceleração da liberação de relâmpago e então o jogasse? Isso despertou uma ideia na mente de Natsuru, sua técnica de espada aprimorada por raios em que o inimigo acreditava que seu golpe havia desaparecido. Talvez possa funcionar? Mais uma vez, ele formou um Rasengan em sua mão, dessa vez um regular. Então, ele injetou seu chakra Lightning Release. Dessa vez, ele teve sucesso. Natsuru olhou para o relâmpago piscando no centro do Rasengan. Um dos principais aspectos do Rasengan era manter seu poder. Para fazer isso depois de arremessá-lo, a velocidade precisava ser incrivelmente alta. No momento seguinte, o raio no Rasengan começou a pular descontroladamente. Sentindo um ponto crítico, ele jogou o Rasengan. Em um instante, o Rasengan pareceu desaparecer. Quando reapareceu, já estava colidindo com um poste de madeira envolto em chapa de ferro. Estrondo. Uma explosão violenta ressoou, e Natsuru caminhou até o poste completamente destruído para inspecioná-lo. Relâmpagos residuais ainda dançavam pelos fragmentos restantes da madeira. No entanto, em termos de poder puro, ele ainda era mais fraco do que um Rasengan comum. Mesmo com tal velocidade, parte do poder se dissipou, mas, no geral, ainda era mais do que adequado. Além disso, parecia adicionar um efeito de paralisia. Mas para Natsuru, pareceu um pouco decepcionante. Se ele já tivesse seu campo eletromagnético configurado, ele poderia muito bem lançar uma kunai eletromagneticamente acelerada. Embora ela possa não ser tão poderosa, ela teria melhor capacidade de perfuração e seria mais eficiente em chakra. No entanto, a desvantagem de configurar o campo eletromagnético era que ele fazia muito barulho. Então talvez o Lightning Release Rasengan fosse mais conveniente para ataques furtivos? Ele consumia menos chakra do que uma kunai Chidori, então não era tão ruim. Natsuru descobriu uma utilidade para o Rasengan de liberação de relâmpago, mas o que mais o intrigou foi se ele poderia adicionar atributos de relâmpago à onda de vácuo. E se o poder de corte extremo fosse combinado com uma velocidade rápida o suficiente para desaparecer de vista? Ele pensou sobre isso e começou a formar selos de mão novamente, dessa vez bem devagar. Ele tinha como objetivo infundir chakra de liberação de relâmpago na técnica enquanto formava os selos. No entanto, ele falhou logo de início, o que o fez franzir a testa. A dificuldade estava em um nível totalmente diferente. Rasengan, afinal, era um jutsu sem atributos com grande versatilidade. Era uma técnica criada pelo quarto Hokage, e servia como uma fundação com potencial infinito. Mesmo como base, seu poder poderia atingir ninjutsu de rank A, razão pela qual o quarto Hokage era tão amplamente considerado um gênio. Criar um jutsu de rank A tão versátil em apenas 3 anos foi realmente impressionante. Por outro lado, Vacuum Wave já havia levado a transformação da natureza Wind Release ao seu limite, deixando pouco espaço para versatilidade. Adicionar Chakra Lightning Release a Vacuum Wave era muito mais difícil do que fazer isso com Rasengan. Ainda assim, depois de pensar um pouco, Natsuru decidiu continuar experimentando. Desta vez, ele escolheu começar integrando a técnica Wind Cutter antes de passar para Vacuum Wave. Se ele pudesse criar a técnica que imaginou, ele poderia potencialmente continuar combinando elementos no futuro. Poder de corte combinado com velocidade extrema. Ele achou a combinação promissora e não queria desistir facilmente. Mas quando ele olhou as horas, ele suspirou. As coisas estavam apertadas, não havia muito tempo para relaxar. Então, voltando ao treinamento. Embora ele não tivesse as vastas reservas de chakra de Naruto, ele tinha muitas pílulas de soldado para mantê-lo ativo. O treinamento sempre foi tedioso, e Natsuru se viu mais uma vez preso no ciclo de fracassos e tentativas repetidas. O tempo passou como água e em pouco tempo chegou o dia de seu encontro com Sasuke. Natsuru olhou para o relógio e seguiu na direção familiar. Você finalmente apareceu, Natsuru. Assim que ele pisou em terreno familiar, uma voz cheia de intenso espírito de luta soou em seus ouvidos. Milímetro, quanto tempo sem te ver, Sasuke? Natsuru respondeu ao avistar Sasuke. Ele não tinha certeza de quando Sasuke tinha chegado. Não se apresse. Você não vai me contar como tem passado ultimamente?
Como suas notas, por exemplo. Lembro que falamos sobre isso antes. Natsuru sorriu de repente enquanto falava. Sasuke imediatamente ficou em silêncio, então finalmente virou a cabeça e murmurou. Por que você está perguntando sobre isso? A julgar pela sua expressão, parece que você não conseguiu tomar o meu lugar depois que me formei, hein? Natsuru já sabia a resposta, mas só queria ver a reação de Sasuke. Depois que você foi embora, eu fui o melhor da classe, ninguém conseguiu me superar. Sempre o número 1. Sasuke não conseguiu se segurar e respondeu diretamente. Ah? E quanto ao seu conhecimento teórico? E sua resistência física? Natsuru perguntou conscientemente, como se já não tivesse perguntado a Ino sobre isso. Sasuke não conseguiu encontrar palavras para responder porque ele realmente não havia alcançado seus objetivos nessas áreas. Mas então Sasuke pensou na resistência de Naruto e murmurou para si mesmo. Uma pessoa normal pode se comparar a uma aberração dessas? Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.